Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ah, nós aqui outra vez. Estamos aqui de volta com o famoso, fantástico, inesquecível Pode Chá. Como assim? Não é acabando, não. Tá começando. Estamos aqui, acabou as férias. Tá certo. Vamos trabalhar, que é preciso trabalhar, suar, ganhar o pão com o suor do rosto. Isso, não é? Exato. Então, vamos embora lá e vamos começar o nosso papo de hoje. Você vai ver já já com quem você vai descobrir na fabulosa vinheta de Elton Machado. Roda essa vinheta. Conforme a vinheta que acabou de ser apresentada, muito bem elaborada por Elton Machado, aqui estamos com Eudes Carvalho. Por favor, aqueles aplausos. Diretamente de Andradas, Minas Gerais. Andrada ou Andradas? Andradas. É com S. Andradas, Minas Gerais, para o mundo. Fale, Eudes Carvalho, conte suas histórias. Você ia falar, é menos. Só 1,70 m mesmo. Temos o mesmo tamanho. Eu queria te fazer uma pergunta, mas há muito tempo. Como foi pra você? Como assim? É que eu não lembro quando eu te conheci. Você sabe que eu também não lembro. Foi no meio da muvuca toda de dublagem, né? Ela eu lembro bem. Eu lembro bem. Você eu lembro bem quando eu te conheci. Eu lembro bem. Eu tinha 5 anos. Rapaz, Foi o primeiro. isso é uma memória, né? O primeiro grupo de teatro profissional, a primeira peça profissional que eu fiz. O Coelhinho Cowboy do Jurandir Pereira. Exato, direção do Everton de Castro. Isso, e a Vicky, a sua mãe, né? Isso. Fazia o touro sentado. Um índio. A Lígia de Paula também fazia esse espetáculo, né? Eu não lembro dela. A Lígia de Paula. Eu conheci você na dublagem. Foi dentro de estúdio, isso eu tenho certeza. Segurança. Não foi teatro, não? Não. O teatro veio depois de contato com você. Carroça Com o de teatro. ouro, aquelas coisas. Carroça de Ouro foi bem depois, né? Que você fazia o capeta. Você fazia o capeta e eu fazia o narrador daquele negócio lá. Da Barca do Inferno. Mas deixa eu te contar era a trilogia toda. Era. Porque era o barqueiro, tinha o purgatório. Tinha o limbo, né? Mas E a gente fazia aquele impacto escola, né, Eudes? O sofrimento do inferno fazer aquilo. Mas o personagem que eu fazia, que ele devia ser o barqueiro, né? No original, 1500, não sei quanto. Aquilo foi feito para Princesa Isabel, né? De Portugal, acho. Eu estava de cama. Aí inventaram aquele auto. Abriu uma porta, entrava um personagem, recitava um texto assim e saía. O Fernando Muralha, que era o diretor disso aí, ele achou que o barqueiro era muito sinistro. Então, ele chegou e falou, não, vou te arrumar um figurino de desmanchar com isso. Você lembra do Brasinha? Aquela revista do... O seu diabo era um Brasinha, todo vermelhinho, com chifrinho curvo. Vermelhinho, pô, era cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Como é que eu ia impor respeito no negócio, né? Todo rosinha. E lá na plateia sempre tinha um gaiato para tirar um sarro, né? Então ia um bêbado lá, eu estava recitando meu texto, tudo rimado. Então era uma coisa... Eu ia recitar o meu texto e o gaiato lá tirando sarro. Uma hora eu resolvi crescer para cima dele e eu descobri a capa. Então, de repente, levantava a capa assim, ia para cima do cara meio Batman, sabe? O cara começou a ficar meio assim comigo. Eu fui lá, pulei do palco, fui lá, em cima dele assim. Ele ficou tão assim comigo que ele não abriu mais a boca. Aí o Moraes chegava, o Vermelhinho, que ele não lembrava do meu nome também. O Vermelhinho, não exagera, senão vamos ter... Eu me divertia muito com aquilo. Mas era um jeito de controlar, né? Hoje, a filha dele, que na época do Muralha? Bebê, ela entrou lá nas redes sociais, falou, eu queria que você participasse das redes sociais aqui, porque o Fernando escreveu um livro aí, que era a Carroça dos Sonhos, contando a história da Carroça de Ouro, né? E que muita gente passou por aquele elenco, né? Muita gente.
Então eu tenho até orgulho, eu não ganhei um tostão naquilo lá. Até hoje. A carroça de ouro parece o Tistu, todo mundo fez. Eu acho que ainda faz, não faz? Não tem. Muralha morreu, Mas ninguém seguiu. não. Carroça de alguma coisa, acho que O que tem. ele deixou foi uma história, né, de Sim. teatro de rua, que só tinha ele fazendo É. teatro de rua, né. Aí ficou uma história que muita gente fez. Esse espetáculo tem Ó, nós somos um o que é isso? podcast que tem grua. Tem grua. Entendeu? A gente. É muito equipamento. Nós temos até uma grua. É ó. sofisticado o negócio. É coisa sofisticada. Coisa... Não, ele tá esticado. Agora eu não sei se o nome dele é Sorra. É que ele é de Minas, ele não é o pai, ele é o filho. Então é sofisticado. Sofi Não. Oi, meu filho, você é filho de quem, hein? Ah, não pergunta isso não. Lá em Andrade, você sai na rua assim, oi, eu acho que eu te conheço. Você me conhece? É, você é filho de quem? Você é filho de quem? É, você não tem sobrenome, eles querem saber se você é filho de quem. Fale de sua infância em Andradas. Ui, agora quero ver lembrar. Andradas, que era, no meu tempo de criança, chamava Caracol. Ah, é? Ele era um subdistrito de Poços de Caldas. Mudou de nome. Aí depois ela cresceu, né, por causa do vinho, né? O vinho lá basicamente é o seguinte, eram umas famílias de italianos e umas famílias de portugueses e espanhóis. Então aquilo, Minas Gerais está na Cantareira, né? Então aquela, né? E aí essas famílias começaram a casar entre si É. e alguém trouxe uva da Europa que enxertou naquelas uvas selvagens que tinha lá, começou a abrir as adegas. Aí para vender esse vinho, eles começaram a fazer a festa do vinho, a festa da uva, que é nada mais do que um galpão imenso assim. Quando você entra, você compra caneca desse tipo de louça aqui. E vai enchendo. Então você vai em cada balcão, E refil até o fim da semana, né? assim, me dá um vinho daqui. Mas só que ó, quem bebe vinho sabe que você pega o buquê do vinho, aquela coisa, frescura toda, né? Nossa, que buquê. E aí você bochecha o vinho Bochecha e cospe. e gospe. Só que os pau d'água lá, Ah, ninguém cospe. porque eles não vão cobrar. Então quando dá assim meia-noite, 1 hora, assim, tá todo mundo na Praça Central de Andradas, vomitando, desmaiado. A cidade inteira. A cidade inteira. Eu passava minhas férias lá de criança. Então tinha aquelas brincadeiras, né? De roda, de pula-sela, pique, né? No vinho também? Não, né? O vinho, meu avô, Criança? meu avô que me Ah, é? na minha vida. Sua avó que iniciou você, Nanda? Porque ele tinha terra lá com vinho cultura, né? Então tinha os tonéis de vinho e a gente ia pisar a uva, que cortava já direto no tonel. Então isso quem fazia era a molecada. Como eu estava lá, ia pisar a uva. Aí aquele calor, né? Miserável e tal. Aí você pegava uma caneca e ó, puro Suco de uva. né? Mas esses tonéis ficavam na despensa da casa. Aí o meu avô tinha aquela xicrinha de café que não existe mais, né? Era uma xicrinha branca assim que se tomava um cafezinho. Esmaltado, né? É. Ele tomava uma de cachaça. Aí ele pegava aquelas latas de 1 litro de óleo, de azeite, que botava uma alça, assim, pega lá na barril tal, vai lá e cata um vinho pra gente almoçar. Aí ele distribuía na mesa o vinho, aí chegava naquela xicrinha, botava um vinho, cortava um pedaço de pão, aquele pão de peito, né? Aí cortava o pão e dava na minha mão, falava assim, molha no vinho, come que isso é bom pra saúde. Eu né? Peguei a mania de, né? Molhar o pão no vinho. Aí eu tinha um tio, Era o próprio Marcelino, né? Pão no vinho. eu tinha um tio muito sacana, eu fui na venda buscar umas coisas pra minha avó, né? E sentei lá em cima do saco, tô escutando a conversa que eles estão jogando fora, assim, né? E tomando vinho, como é que fala? Vinho que é temperado com canela, com coisa assim. Especiarias. Tem um nome esse vinho que eu não lembro. E aí ele falou assim, ô Wilson, toma um negócio desse. Eu falei, não tio, eu vou voltar para almoçar. Não, toma um copo aí, pô, um copo e tal. Aí eu fui lá de biquinho e falei, não, vira para dar efeito. Toma uns 2. Com 3 anos, né? Tomei uns 2 daquilo.
Quando eu cheguei, eu capotei assim na taipa do fogão. Nossa. Aí a minha avó, né, que era minha madrinha, foi minha ama de leite, eu tinha a maior intimidade com ela. E tinha uma coisa engraçada, ela era muito gorda, então eu começava a fazer assim na taipa do fogão, ela me botava aqui no colo para poder fazer cigarro de palha para meu avô, e eu escorregava na barriga dela. Então ela ficava, né, eu ficava escorregando, até que uma hora ela desistia e me botava na cama. Cheguei mal, aí eu peguei a mania de tomar uns porre, bicho. Ah, foi por isso que pegou mania. Pegou essa mania. Pegou essa mania. Culpa do meu avô, é isso. Eu fale de sua infância em Andrada, eu tô pensando em grandes brincadeiras, em subir em árvores. Não, o cara tomava porre. Não, mas ó, pisava uva, tem todo lado, né? Por exemplo, eu tinha mania de mexer em ninho de passarinho. E eu era um capeta de moleque, né? Bom, isso foi até a minha juventude. E aí eu subia nas árvores para mexer nos ninhos. Aí minha avó falou assim, do tico-tico você não mexe. Eu falei, por que, vô? O que tem um tico-tico? Você já viu o tico-tico? Não. Eles são azuizinhos e todo carijozinho assim, sabe? Aquilo lá você não mexe, porque você quebra um ovo daquele, é 7 anos de azar. Olha. Você vai pagar um tempo. Nelson, só no ninho eu quebrei uns 3. Agora, tirando os tico-tico, né? Tem as rolinhas, fogo pagou, as coisas que eu fui quebrando. Até hoje, meu filho. Tá pagando ainda. Tá pagando ainda os índios de tico-tico. Essas coisas da minha infância, tomar banho pelado no rio, nessas coisas, né? Ele fazia tudo. Eu não podia tomar banho em rio porque eu tinha problema com a amígdala. Então eu chegava em casa falando desse jeito assim, eu apanhava da minha mãe. Porque era sinal de que foi pro rio. Que estava fazendo coisa errada. Eu estava no rio. Então de manhã, quando eu falo de manhã, era 4h30, 5 da madrugada. Nossa. A minha avó me dava um litro de vidro, né? Falei assim, vai lá no curral do Luiz, lá me traz 1 litro de leite aqui para fazer o café da manhã. Aí eu tinha que passar numa pinguela em cima do... Você sabe o que é pinguela? Tinha que passar numa pinguela em cima do rio para ir lá no curral do Luiz lá. Aí ele enchia naquele leite grosso, né? Puro malte aquilo. Aí eu chegava, eu ia tomando meu café, né? Quando eu chegava assim, tinha mais ou menos isso da garrafa que eu tinha bebido, né? Nossa. Aí eu falei, pô, eu vou apanhar quando chegar. Hoje... Aí eu chegava nessa pinguela, baixava assim, botava a garrafa na água. Já E chegava em casa. dava uma batizada no vinho, na água do rio. Aí a minha avó, que era muito viva, eu falava assim, pô, o Luiz está estragando esse leite, está botando água nesse leite. Que safado. Eu compro o leite dele e faz um negócio desse comigo, eu vou pegar no pé dele. E eu assim, né? Vou pegar no pé dele por causa disso. E era eu que mamava antes de chegar. Antes de chegar, tomava todo o leite. Eita, nós. Eu conheci, você falou um negócio de teatro, mas a minha ligação com o teatro com você foi primeiro mesmo, a primeira vez, porque o Muralha veio depois. Foi no apartamento de Bernarda Galba, que era aquela brincadeira com a casa de Bernarda Alba do que o Apolônio fez. Que você me enfiou lá pra fazer a véia. Pra fazer uma véia. Porque eu ia sair, né? Eu não queria fazer o papel porque era do Romeu, aquele papel na primeira montagem. Foi assim, é um papel que ele ganhou prêmio. Ele fazia aquilo muito bem. E aí eu falei, eu não vou ficar, mas quem é que eu vou botar para fazer um papel desse, né? Que você comanda o elenco, né? Aí eu pensei em você, né? Mas foi divertido. Foi divertido fazer a véia. Tem umas aventuras com a Apolônio que eu vou te contar, né? Agora, de Andradas, até chegar... Você tem alguém mais, tem mais algum artista na família? Como é que você foi parar nas artes? Pois é, menina. A coisa foi o seguinte. O meu avô tomou umas canjibrinas, mas ele foi picado por uma sucuri. Eita. Sabe aquela história de abrir o covo para plantar café? Você tem a muda de café assim, aí você bota na terra, né? E chove e enche de cisco aquele buraco que você fez ali para plantar. E ele enfiou a mão lá, tinha uma cobra lá. Nossa Senhora. E picou ele. Aí é o remédio de caipira. Você picar fumo de corda, mascar. E aí você vai na ferida da mordida da cobra, chupa aquele sangue
que aquilo vai crescendo, né? Uhum. E ele, como gostava das canjibrinas, eu levava café para ele na roça, e o café era uma garrafa de caçulinha, mas ele tinha 3 dedos de cachaça e o resto de café. O café ficar quente o tempo todo, entendeu? Então ele tomava essas coisas, e eu com o veneno da cobra ele ficava meio assim. Estou aprendendo, é assim que mantém café quente. Aí, quando ele tomava umas assim, ele enlouquecia. Uma vez ele meteu um tiro na mulher dele, né, a minha avó, e a minha mãe. O tiro passou no meio das duas. Ele ficava completamente louco assim. Então, por causa dessas coisas, a minha mãe queria sair logo da casa. E ela casou com um cara lá que também, não sei onde ela achou, e para sair logo de casa. E ele foi morar na fazenda da família dele. E a fazenda da família dele era dos Rodrigues. Só ele que chama Carvalho. Até hoje eu não sei onde ele foi buscar o Carvalho. Não sei. Aí, eu não sei se ele era filho... como é que fala? Produção Independente? Independente, o que era, que o nome dele era diferente. E lá, a minha mãe e ele eram excluídos da família. Então ele carpia café, essas coisas, pastoreava o gado, tudo, mas não tinha direito a nada disso. E a minha mãe, ela fazia queijo para eles. E aí ela tratava dos perus, dos gansos do quintal, com a ricota do queijo. Mas ela não podia comer o queijo. Jogava para os gansos, mas não podia Não comer? Não podia, comer. ela fazia o queijo e não podia comer o queijo. Então Ei. tinha umas coisas assim, aí o meu pai e minha mãe resolveram ir para a cidade. E aí o peito da minha mãe, ela se inflamou por causa de uma história lá que eles contam, que tinha uma cobra que mamava na minha mãe. Vocês já ouviram essa história? Já, eu já ouvi. Ela levava comida para o meu pai no cafezal e batia um sono nela. Então eu, né, no colo, né, recém-nascido, ela deitava debaixo do pé de café e dava uma cochilada. Nessa história que eu acho que contaram que tinha uma cobra que mamava nela, deu cobreiro no peito dela tudo e zangou, né? Não dava para mamar. Então eu mamava na minha avó. E aí quando resolveram ir para a cidade, a minha avó falou assim, eu vou dar uma vaca com bezerro para vocês terem leite na cidade. E fomos morar numa favela no Morro de São Lázaro, de São João da Boa Vista. Quando chegou lá, meu pai descobriu que a mulher da cidade é cheirosa. Aí ele arrumou um carro para ser, naquele tempo era chofer de praça, né? Não tinha táxi. Ficava na praça principal e ele fazia, era um Austin 48, daqueles que a seta era um bracinho que levantava assim, né? Parecia um guarda-louça, aquele, você ficar de pé dentro do carro. E ele sumia 3, 4 dias, 5 dias, assim, né? Ninguém dava notícia. E minha mãe ia na praça, cadê o Zé Pedro? Ó, não vi, eu acho que ele foi fazer uma corrida em Poços de Caldas aí, que São João da Boa Vista é perto, né? E ninguém dava notícia. Aí ela descobriu que tinha uma mulher na zona lá, no cabaré, entendeu? Cheirosa. Cheirosa. Aí começou as brigas dentro de casa. E eram umas brigas, né? Eu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos de idade. E eu vendia doce na rua, porque a minha mãe lavava roupa e cozinhava para a rua, marmita, aquelas coisas, né? Eu ajudava ela nisso. E o que sobrava, por exemplo, ela fazia um pudim, como é que chama aquele negócio que usa muito ovo? Quindim. Quindim. E a clara que sobrava, ela fazia suspiro. Eu vendia aquilo na... Molecada me enchia de porrada e levava tudo. Aí eu chegava em casa, cadê o dinheiro? Não aconteceu isso, mãe, o quê? Rasgou a camisa, mãe, brigava com ele. Pá! Apanhava de novo. Apanhava de novo. Já aprendeu. Então, essa era a minha vida lá. Aí o Neudes, que era o seguinte, né? Era Eudes, Neudes e Seudes. Meu Deus do céu, de onde saíram esses nomes? Sei lá. Não sabe? A origem eu acho que é da Bíblia. Ah, é? Eles acharam, o meu nome vem de São João Eudes. Ah, tá. O Neudes, eu acho que era um nome babilônico que tinha na Bíblia, uma coisa assim. E aí, a minha mãe ficou com os 3, né? E o Neudes, ele pegou tifo. E
Aí como é que é aquela doença que dá no cerebelo do cara e fica pancada? Meningite. Meningite. Tifo e meningite. E aí, pô, não dava, né? Ele não tinha condição de tratar dele. Então, para procurar um lugar para resolver o problema do Neudes, nós fomos para Campinas. Lá foi para Colégio de Padre, que é outra coisa, né? E o Neudes, ele foi se tratar num colégio desse. E eu, como não podia entrar nas brincadeiras, porque todo mundo enchia de porrada meu irmão. É. Maluco, né? Ele catava a bola, saía do jogo, né? Ia lá e... Então eu tinha que entrar no meio e separar. Tem um monte de cicatrizes pelo corpo por causa disso. E como eu não podia brincar, eu levava um caderno de escola e ficava desenhando. É. E eu peguei essa mania, porque eu era muito tímido, né? Eu não conseguia falar com as pessoas. Até hoje eu sou meio... Eu disfarço bem assim, porque eu fico inventando umas piadas idiotas assim, para ninguém perceber. Mas aí eu comecei a desenhar. Aí eu descobri que as pessoas... O cara, na verdade, é um mineirinho, aquele que faz tudo quieto. E aí na escola eu comecei a fazer caricatura do professor, sabe, essas coisas. E as pessoas vinham falar comigo. Aí eu falei, olha, descobri que eu sou artista. Foi aí que eu entrei na arte, mas fui só eu. Através do desenho, então. Do desenho. O desenho é que Aí começou. com o tempo, isso já tinha o espetáculo já de tempo de hippie, né, essas coisas. Tinha aquelas camisetas manchadas, né? E eu fazia isso na minha Você casa. foi hippie? Fui. Foi. Mochileiro. Olha. Eu tenho umas histórias, né? Aí eu manchava aquelas camisas e aí eles iam na minha casa me encomendar aqui. E viram que eu tinha uma prateleira assim, só de disco. E disco na época era uma dificuldade, porque você não tinha loja para comprar. Acho que tinha uma ou duas no máximo, e era caro. Então eu tinha amigos que me davam, porque eu ficava o dia inteiro trancado pintando, né? E aí eu comecei a discotecar em aqueles bailinhos de garagem, né? Cuba Libre, né? Hi-Fi, aquelas coisas. E aí eu escutava o papo furado de todo mundo. Eudes, bota aquela lá, pô. O que é aquela? Não, aquela mela cueca. Olha, eu tô assim da menina lá, olha, legal. Bota aquela. Tem que pôr as lentas, jogar só as lentas. Tipo isso. E aí eu comecei a formar uma turminha por causa disso e tudo, né? Pintar camiseta para as pessoas. Tinha gente que ia na minha casa por causa das músicas, ia ensaiar lá. E assim apareceu lá o Buru, Marcelino Buru, que agora mora no Rio, lá na Casa dos Artistas, né? Apareceu o Euclides Gouveia, que eu não sei se você chegou a conhecer em São Paulo. Ele me defendia, né? Porque eu tinha óculos, era mirradinho assim, né? As pessoas botavam a cara comigo e ele falou, não, com esse não, tal. E o Euclides era muito meu amigo. Então eles iam na minha casa, a Lisete Negreiros ia com uma outra amiga dela, tudo para fazer música, né? Então eles ensaiavam coral, essas coisas. E tem o Marco Pereira, que é um violonista lá do Rio, que fazia a mesma coisa. Ele foi estudar música e ia lá em casa tirar essa. Marco Pereira é um violonista de jazz lá no Rio de Janeiro, hoje famosíssimo. Daí eu entrei no teatro porque o Euclides Gouveia já era ator. Já era ator. A minha mãe arrumou lá um namorado, o namorado vivia enchendo o saco dela e ela vinha desabafar comigo. Meu quarto era lá no fundo do quintal, onde eu era o meu ateliê, né? Então ela entrava lá, e me contava as dramas. E um dia o cara entrou lá e começou a chacoalhar minha mãe, dar uns tapas. Pô, eu fazia judô na época, era Budokão, a academia que eu fazia. Aí eu olhei e falei, não, você não vai fazer isso com a minha mãe. Pô, que é? Fui lá e tal. Aí a minha mãe cresceu e foi pra cima de mim. Pô, como é que você faz isso? Pô, não era pra você fazer. Falei, pô, ele tá te enchendo de porrada, pô. Não, pô, mas não é pra fazer isso não. É teu padrasto, você tá comendo meu feijão, tá na minha... Arrumei a malinha. Falei, não fico mais aqui. Aí eu me atirei pro teatro. Foi aí que eu entrei no teatro, foi agora a minha profissão. Aí foi... Aí que foi... Para sempre. Eu estava sendo programado para fazer faculdade de medicina. Você ia fazer medicina? Eu ia fazer medicina por causa do Neudes. E eu estudava no Oswaldo Cruz, que tem ali na Barra Funda. Barra Funda. Eu estudava ali. Aí um dia o Euclides, eu olhei assim, tinha um vidro assim na porta, né? Vem cá. Eu falei, pô, o que ele está querendo? O que você quer dela? Eu falei, eu arrumei um teste de uma companhia de teatro para você.
Pra mim, eu nem ver teatro eu via. Eu conhecia circo, mas teatro eu nunca tinha ido. Eu falei, não, você vai, porque eu dei o teu nome lá, você tem que ir, senão eu vou ficar mal. Você vai. Cheguei lá, Neuza Messina, Helena, quem mais? Tinha a filhinha, que era filha do diretor do Detran. Tinha uma turma assim legal, né? E o Carlos Arena, que era o diretor. O Carlos Arena, acho que você chegou a conhecer. Ele era o diretor, ele trabalhava com Eduardo mesmo. E eles brigaram lá, ele não quis ficar na companhia, eu vou fazer a minha companhia, que era a Senzala. Tem até hoje esse contrato, é 1967. Tem um contrato guardado? Guardado. O contrato é tão bom que não disse o quanto eu ia ganhar. Aí eu falei, pô, casa de comida eu tenho, que agora eu estou na companhia, né? E era um melodrama que chamava assim A Moça Chorou. 3 atos de 1h e pico. Nossa! Tem até filme com o Anselmo Duarte lá da Vera Cruz, né? Assim, A Moça Chorou e tal. E eu fazia um escravo do Walter Cruz. O Walter Cruz, ele era o alferes do Rio, que conheceu a família lá na corte. E aí ele foi para o Rio Grande do Sul para pedir a mão da menina em casamento. E estourava a Guerra dos Farrapos. E eu era o escravo dele. Eu falei, como é que eu, branco, loiro, né? Que as pessoas me chamavam de alemão, de tão branco que eu era. Eu falei, como é que você vai fazer isso? Os caras queimavam a rolha, ficavam 1h30. Ficava marcando com rolha queimada. Rapaz, todo mundo ia embora, eu ficava no camarim, no chuveiro, lá eu dei o Euclides. Vamos tirar. Era difícil fazer isso. E aí aconteceu uma coisa também que foi pitoresca. Que enquanto estava lá, estourava a Guerra dos Farrapos. E como o Walter Cruz, o personagem dele era um alferes do Rio, ele tinha que entrar na guerra para defender a corte. E aí ele entrava na guerra, mas eu era alforriado, então eu ficava na casa dessa família. E a Neuza Messina era a matriarca, né? Então o cenário, meu Deus, o cenário eram uns arcos, assim, uns portais de madeira, e entre um portal e o outro, assim, tinha uma cortina, que fazia o papel de uma, sei lá, de uma rotunda, né? Então tinha a porta da cozinha, tinha a porta da sala, a porta dos quartos. Aí a primeira vez, ensaiamos um mês e tal, não sei o que, vamos pra cena. Aí o Walter entrava e saia, não sei o que e tal, não sei o que. Benedito, leva as malas lá pra cozinha, pega a mocama, leva as malas pra cozinha. Aí eu fazia aquela força, né, pra trazer as malas, aquele monte de malas. Pô, aqui na sala não, leva pra cozinha. Eu falei, vamos lá pra cozinha, eu vou te dar um cafezinho, vamos lá e tal. Aí eu catei tudo de uma vez, aí eu fiquei apavorado quando eu olhei pra plateia. Catei tudo de uma vez assim, não tinha peso, não tinha nada, levei tudo de uma vez só. Aí eu não tinha como voltar à cena para poder dar as réplicas. Aí eu falei, pô, e agora? Aí o Arena, que fazia o patriarca da família, Benedito, traz aí, não sei o quê, me chamou, eu entrava em cena e fiquei assim, né? Aí ele puxava a conversa e me dava as deixas. Né? Para você poder dar as falas que faltavam. E teve um blackout que era a mudança do cenário, dos objetos de cena. E eu achei que era divisão de ato. E essa casa, eu acho que era ali na Vila Mariana. E tinha que subir umas escadas assim para ir para o camarim. Peguei e subi as escadas, estou no camarim para tirar as luzes. Eu falei, pô, mas não acabou. Não acabou o ato, é só um blackout. Eu sentei no corrimão e... Eu entrei e meti o peito naqueles portais lá e grudei nas cortinas, o cenário inteiro. Meu Deus! Aí a sonoplastia, né? Eu vi o Arena falando assim, solta, solta, solta. Aí começou os tiros, aquelas coisas todas de guerra, né? A Neuza Messina virou pra mim e falou assim, entra debaixo da toalha da mesa que eu dou um jeito, entra lá e tal. Eu entrei e fiquei assim, mas, né? Nelson, eu só não urinei nas calças pelo pavor que eu tava, assim, eu destruí o espetáculo. Aí eu abri assim um pedacinho para olhar, tinha nada, tava tudo rebentado, tudo.
Mas a interpretação do elenco Uhum. era que estava no meio da Revolução. Tava na guerra, Tava na explodiu guerra, tudo, velho. explodiu. Então, tudo. com arma na mão. Que produção, o público Olha, deve ter nossa, que saído. realismo. Que é, Destrói o cai cenário tudo. pra Tem fazer a cena cena. que cai tudo. Aí, quando terminou o espetáculo, eu fui pro camarim, veio o Deoclésio me dar banho por causa da rolha, da tintura de rolha. Falei, puta, Del, eu estraguei tudo, meu Deus. Eu não tenho cara para olhar para ele. Eu falei, não, acontece, né? Não acontece nada, pô. Eu acho que eu não faço mais isso. Eu pedi desculpa, entrou o Arena por cachê. Ora, a bilheteria deu tanto, eu vim aqui tipo, não quero tal, não. Não, faz favor, você fez, faço questão. Não, eu não quero receber, não. Recebe, porra! Aí eu assim, foi assim que eu entrei no teatro. Derrubando o cenário inteiro. Uma grande entrada, né? Isso é uma entrada. Foi, uma superprodução à unha essa. Derrubando tudo. Você pinta, você escreve, você dubla, você atua, né? Como ator. É um artista também. brasileiro, tem que fazer 10 coisas pra comer. Eu sou, mas quem não é? É um artista que faz de tudo, tem muitos talentos e de tudo você fez um pouco. O que é que mais fala ao coração? O que mais você gosta de fazer? Olha, Regina, eu sou aquilo que se chama de autodidata, né? Porque eu nunca tive curso de nada. Então, a pintura eu te expliquei como é que eu comecei a pintar. E o teatro também, né? Porque aí eu me recusava a voltar para casa da minha mãe, né? Quando acabou a peça, eu fui dormir na calçada, na porta do Redondo, de madrugada ali. E dali todo mundo pegava no meu pé. Eu era um moleque, né? Tinha 17, 18 anos, 20 anos. Eu ia dormir no Coreto da República. E aí eu descobri a feira. Resolvi pintar para valer. Na feira que tinha de domingo, na Praça da República, tinha um monte de artistas que eu comecei a conhecer. E um deles chamava Eunibaldo Tinoco, que está na... Qual é a chance de um cara chamado Eudes conhecer um cara chamado Eunibaldo? Vamos falar sério. Mas o Eunibaldo era uma figura. Mas ele era uma figura. Porque sabe qual era o tema que ele pintava? Índios. Ele só pintava índio. Então ele pegava pintura de rosto de índio assim e fazia um quadro abstrato. Depois ele pegava uma criança índia com um bichinho e fazia tipo um retrato. Ele fazia um monte de coisa assim. E aí ele fundou uma escola que chamava Contemporânea de Arte, que era na 24 de Maio. Ainda passava carro ainda. E eu não tinha para onde ir, né? Eu ficava desempregado. Eu ia lá na Contemporânea, porque eu usava alguns instrumentos de desenho que eu não podia comprar. Você já viu um prisma para desenhar? Louco. É uns braços mecânicos assim que você joga assim, e tem um prisma de cristal. Então quando você olha no caso aqui a câmera, né? Você olha assim, ele reflete no papel a imagem que está no prisma. Então você pode aumentar o desenho ou pode diminuir, entende? Tem o pantógrafo, que também é um outro negócio, assim, um sistema de réguas com uns parafusos, que você segue aqui um desenho e ele aqui, ou ele aumenta. Ele reproduz lá. Ele reproduz lá. Então eu não tinha condições de comprar essas coisas, eu ia lá fazer isso. E aí os alunos descobriram que eu trabalhava em teatro, né? O Anibaldo contou, né? Falei, pô, mas um dia apareceu minha cara no jornal, não lembro por quê. E eles viram. Falei, pô, você podia ajudar para promover os quadros da gente para vender e tal. Vamos fazer, né? Vamos ver. Aí eu juntei uns 20 pintores daquele e criei a exposição Expo Teatro, que era na sala de espera dos teatros. E a gente dava para o teatro, como pagamento, um quadro escolhido de um artista que estava pintando, e a cada 3 meses a gente trocava essa pintura. Esse acervo, né? Botava em outra sala, de lá para cá e tal. Isso ficou anos fazendo isso. Depois veio os cafés do Bexiga. E aí começou os caras a folgar. Porque começou a aparecer trabalho para quem mexe com isso, e o cara, eu tenho que ir para o escritório, eu tenho que fazer isso. Mas quem é que vai fazer isso? Vocês falaram que iam fazer, então eu pintava cartaz de cinema, marca de roupa, cartão de visita, logomarca.
essas coisas chegaram no Aragão, os caras não faziam. É. E eu ficava, né? Saía do teatro e aí o povo do teatro começou a perceber, né? Que, pô, você não dorme? Eu falei, não, tem que fazer essas coisas. E aí eu passei a fazer isso para teatro. Então tinha que fazer cenário, tinha que fazer figurino, O Enio Gonçalves escreveu um texto que era Os Vagabundos, que também tinha o Walter Cruz, né? E virou para mim e falou assim, você faz para mim a parte técnica? Eu falei, faço. O que é? Eu falei, não, é 3 vagabundos debaixo de uma ponte. Então, vê o que você pode fazer de cenografia, de cartaz, alguma coisa. E aonde vai ser? Teatro Cacilda Becker, que era onde era a Federação Paulista de Futebol, da Brigadeiro. Só que quando eu cheguei lá, tava fala o vilão de cinema aí. Jesse Valadão. Jesse Valadão e Roberta Close fazendo a novela. Não é Jesse Valadão, é Zé Lugói. Só tem esses dois. Mas com a Roberta Close, que estava no auge, né? Fazendo uma novela que se passava num jardim de inverno na Barra da Tijuca do Rio. Então era tudo, né? Flores e tal. Eu falei, como é que eu vou botar uma ponte cheia de lixo nesse negócio aí? Aí cheguei, a minha vida, cheguei pro Enio Gonçalves e falei, Enio, quanto você tem aí para gastar de cenografia? Eu falei, não tem nem um tostão. Eu falei, como é que eu vou fazer um cenário aqui? Eu falei, não sei, eu te chamei você porque você entende disso. Aí eu descobri que o Paulinho Eudes, que era iluminador de teatro, ele tinha comprado uma Kombi para poder levar as coisas de iluminação dele, mas não sabia dirigir. Então ele deixava na mão do Raimundo de Souza, que fazia carreto com aquilo. Então eu chegava de noite que a gente se encontrava no Orvieto da vida, né? Orvieto, para quem não sabe, era uma cantina que os atores se encontravam depois do espetáculo. Toda santa noite. Estava todo mundo ali era uma Hollywood, né? Então os empresários, inclusive, iam procurar a gente para novas produções ali, porque estava todo mundo ali. E a Kombi sobrava na porta, que o Raimundo entregava a Kombi lá, chegava pro Paulinho, né? Dá uma chave aqui, tua Kombi tá aí. Aí eu falei, pô, presta a chave isso aí. Catava com mais um cara, ia lá para Largo da Concórdia, Celso Garcia, com as quebradas assim, e pegar lixo. Falei, eu vou fazer um cenário de lixo. Então pegava tambor de diesel, saco de niagem, de porta de padaria, de madrugada, lata de coisa. Eu fui catando, né? E aí eu ia botando num depósito. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer a ponte, né? Lembrei dos sacos de aniagem. Eu abria o saco, depois com uma agulha daquelas de tapeceiro, eu emendava o saco aberto uma na outra e fiz aquela coisa da ponte, né, debaixo da ponte, que tem aquele... Ninguém ia passar por cima, a coisa era só embaixo. Só embaixo da ponte. E o proscênio para a plateia era um rio. Então a gente ficava no proscênio debaixo daquilo. E ali rolava tudo. Então era um trabalho porque eu tinha que montar e desmontar aquilo por causa do espetáculo. Por causa do espetáculo da Roberta Close. Porque era o inverso do outro espetáculo. Era uma miséria total. O outro é flores. Aí o Enio vira para mim e falou, Eudes, faz um papel. Eu falei, não dá, Enio, é um triângulo amoroso. Era a Simone, que era a namorada dele na época, Walter Cruz, né? Eram os três só, o diálogo é os três. Não cabe um quarto personagem. Não, mas eu sou o autor, foi eu que escrevi, eu estou falando. Estou falando para pôr. Meu Deus, o que eu vou fazer, meu? Eu tenho até fotos dessa coisa que é ridículo. É ridículo. Aí, eu falei, tá, eu vou inventar, mas o que eu falo? Eu falei, não sei, ele é mudo. Eu falei, o que eu vou fazer no palco? Eu mudo, não tenho o que falar. Aí eu inventei um bocó, né, que é uma cara de bocó assim. Então ele ficava andando no palco, eu tinha que inventar coisas para fazer no palco. Então eu ia na barranca do rio, assim, ficava... Aí eu ia, apalpava um assim, dava uma cheiradinha, os caras me empurravam. Eu inventei umas bobagens assim. Sem falar, só, não falava, só participando da coisa. Esse personagem passou a ter o nome de cachorro, né? E aí ele chamou Foz de Mansur.
Foz do Mansur no auge, né? Ah, Os espetáculos que ele fazia com a Maria Bethânia, né? Umas coisas que ele fazia assim, Uhum. né? Ele era muito concorrido. E aí o Enio chamou ele e falou assim, olha, Fauzi, nós queríamos que você visse o espetáculo, como é um espetáculo alternativo, se você gostar, você assinaria a produção para a gente poder ter fazer um merchan em cima disso, né? Espetáculo dirigido, Fauzi Arap e tal. você falou Foz do Mansur, mas era Foz Arap, né? Fauzi Arap. Fauzi Mansur era uma produtora É do de cinema, Foz do Mansur é de É, cinema. Fauzi Arap, você tem razão. Te falando, velho. Aí, ele sentou na plateia e ficou assim, falou, mas não tem nada para fazer, o espetáculo está pronto. Eu vou mexer o quê? Eu falei, mas você assinaria assim? Assino. Onde você quer que eu assine? Então, fui lá, eu tinha desenhado o cartaz, botei o nome dele e tal, isso aqui. O espetáculo ganhou o prêmio. Olha. Ganhou o prêmio Revelação. 3 anos depois, o Enio remontou esse espetáculo com o nome de Cachorro. Na primeira montagem era Os Vagabundos, depois o Cachorro, Uhum. que era o personagem que eu fazia, né? E o Zé Ferro foi fazer esse personagem. Ele nem me falou nada, porque eu acho que ele ficou com vergonha, porque ele não me pagou, não ganhei cachê, nem nada. Mas ele incorporou o personagem no texto dele e pronto, acabou. Mas essa história, começou todo mundo a me chamar para fazer cenário, figurino, essas coisas, e não pagavam. Olha, eu tenho um cachê de ator, mas olha, aí eu entrei nessa, nós falamos no Foz do Mansur aqui, na Boca de Cinema, o teatro começou a minguar as produções, né, porque virou cooperativas, né, por causa daquele tempo lá de censura. Foi virando lá. tudo cooperativa de teatro. Então, era só a família e alguns amigos. Pegava alguém que tinha feito televisão, que era mais popular, montava aquilo. Como eu entrava e saía, eu não pertencia a lugar nenhum. Então eu fui para a Boca fazer cinema. Fui lá e um dos filmes que eu fiz era com o Luiz Castellini. Conheci o Castellini bastante. Ele foi tradutor de Foi. tudo, né? O Luiz, ele era roteirista da TV Tupi. E aí ele fazia uns roteiros de cinema para a Boca, e o Fauzi Mansur falou assim, olha, eu tenho uma casa, eu não sei aonde aí, em Guarapiranga, sei aonde assim, e eu vou detonar a casa que eu vou reformar ela. Então se você quiser usar para fazer um projeto de cinema teu aí, tá lá, eu te dou 12 rolos de negativo, você roda. Aí ele escreveu um roteiro, foi lá na minha casa com a Patrícia, você faz o figurino para mim, o cenário? Eu falei, faço. E como é que você quer fazer isso aí? Não, é que não tenho como fazer. Eu falei, então como é que eu vou fazer isso aí? Não, depois eu acerto com o Fauzi, ele vai te pagar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui num brechó de móveis, peguei todos os móveis que era para fazer, e eu e mais uns 2 pintores pintamos quadros com temas diferentes de cada cômodo da casa. É. E a casa era meio em cima daquele filme do Dustin Hoffman, que ele é um matemático, que ele vai para uma casa do interior e tem um cara meio débil que foge, todo mundo persegue ele porque achava que ele era Assassino, coisa assim. um sádico, uma coisa assim. E o Dustin Hoffman pega esse cara e guarda ele, cercam a casa. Eu não lembro o nome desse filme, acho que não sei o que do medo. E aí o filme era meio que em cima disso. E eu era um dos bandidos. Entrava de moto e tal, não sei o quê. E a Patrícia me matava com uma espada no meu peito, assim. Só que no meio da filmagem, puta, era esquisito, né? Porque tinha uma coisa que saía nas costas aqui. Aí, olha, hora do almoço, vamos todo mundo almoçar. Ela Aí, ia com não aquele tira negócio. isso, porque tem que Vai almoçar com a espada atravessada. Aí eu comi, né, os caras assim, aí dói? Eu falei, só quando eu rio. Eu ficava com aquelas coisas todas. Aí o Cláudio Portignoli, que era o tio do Celso Portignoli, que todo mundo conhece, ele era diretor de fotografia. E o Castellini começou a se embananar com continuidade da cena. E aí eu falei assim, dá uma de continuista aí, você que manja essas Tem que coisas. fazer tudo também. Pô, mas eu tenho que fazer isso? Pô, você entende, dá uma força pra ele. Você vem de teatro, você entende essas coisas. Aí eu fui continuista, assistente de direção, cenógrafo, figurinista. Porra,
E ainda entrou e fez uma ceninha ainda. E ainda fiz a trilha sonora com os discos que eu tinha. Você entra naquele IMDb, então tá lá e essas coisas todas. Aí terminamos o filme e tal, né? Fui lá no Foz do Mansur receber. Oi, Foz, tudo bem? Ó, teu cachê de ator tá aqui e tal. Mas e o resto? Que resto, Wilson? Não, eu fiz isso. Não, como você fez isso que eu não tô sabendo? Não, então eu fiz. A equipe toda lá tá testemunha disso aí. E quem é que te mandou fazer isso? O Castellini, o Potignoli e tudo, né? Então vai cobrar deles. Aí eu fui cobrar, né? Eu vi que nem o meu nome estava nos créditos. Falei, pô, por que você não botou meu nome? Pô, aí ia virar Rádio Camanducaia. Cenário, eu dos Carvalho. Eu dos Carvalho. Pô, não vou fazer não quis isso. colocar. Ele botou o cenário num parente da Patrícia. A sonoplastia no outro cara, outra coisa assim. Eu falei, pô, que sacanagem. Tudo nome fictício. Aí eu comecei a ver que teatro eles faziam isso. Falei assim, não, se eu fizer a parte técnica, eu não quero atuar. E vice-versa. Uhum. Aí eu fui deixando essa parte de artes plásticas, porque eu não tinha tempo. Eu não conseguia dormir para pintar tudo. E ainda peguei um programa da Clarice Amaral, lembra dela? Sim, A lembro. Clarice Amaral tinha uma revista feminina na TV Gazeta. Da Gazeta. E tinha um cara lá que fazia teatro infantil comigo na companhia do Otto Prado. Então ele me levou para lá, né? Eu dei a ideia de exibir os nossos quadros e tal, né? E nesse meio tempo fui trabalhar numa galeria do João Rosa Filho, que era uma travessa da Domingos... É Domingos de Moraes que tem ali no Bexiga? Que vem lá da Avenida Liberdade e cruza... Vergueiro. Não, a rua que passa por cima da 23 de Maio. Tem Domingos de Moraes. Ela tem outro Domingos de nome, Moraes, né? Então, essa galeria era uma esquina ali. E eu fui lá para poder fazer planta baixa. O cara ia com uma trena, ele pegava as medidas das paredes, chegava, fazia um rascunho, escrevia lá. E eu sentava na prancheta, tinha que pegar um escalímetro, né? Que é uma coisa de precisão, e tinha que passar aquele de 1x2, 1x20, aquilo, e fazia a planta baixa. Aí havia uma entrevista com o cliente. Falei, o que é que você gosta? Eu gosto de tapete de peça, né? Eu gosto disso, eu queria um sofá de couro aqui e tal. Aí naquela planta baixa eu ia marcando. Aí ele falou assim, agora você faz em perspectiva para ele ter uma ideia. Nossa. Eu tinha que traçar em perspectiva aqui e tal. Isso é na mão, né? Na prancheta. Não fazendo- tinha... Não tinha. Na prancheta. Não era no E aí computador. ele pegava esses desenhos e mandava para a tapeçaria Bandeirantes para fazer o tapete. Uma das pessoas que eu decorei, eu fiz o projeto, foi o Drauzio Varela, que ele morava na rua Groenlândia na época. E a família toda dele dormia durante o dia, né? E ele queria uma coisa que fosse uma tenda meio árabe, assim, uma coisa assim. Então eu tinha que bolar essas coisas. Uhum. Aí fazia também decoração no ambiente. Aí eu comecei a inventar múltiplos. Múltiplo é o seguinte, é uma obra de arte que você faz, mas que tem um cunho industrial. Então você usa para decoração. Então um dos múltiplos que eu inventei era pegar eu tenho o Kragenberg, que é um artista aí que ganhou Bienal um monte de vezes, que ele ia na praia, ele botava um quadrado, assim, uma moldura na areia, que tem aquelas ondinhas, né, que dá a maré, né, e ele jogava gesso, e quando secava aquilo ele tirava, era um quadro, abstrato. Depois ele pegava lugar que pegava fogo, essas queimadas, pegava aquele pau retorcido, tudo, e depois ele fazia ambientes com aquilo na Bienal. Eu peguei essa ideia do cara e com uma ferramenta eu tirava a parte podre da madeira e depois eu serrava no meio essa madeira e botava num quadro e com parafusos de inox daquele metal, né? E fazia com as borboletas assim, prendia aquele galho todo retorcido, né? Envernizado, mas botava um sangue saindo dos parafusos, entendeu? Pegou o negócio, né? Então eu fazia uns múltiplos assim. Eu fui aprender a fazer batik,
que é uma maneira de manchar a roupa, né? É. E fazer uns panos com isso aí. O Drauzio vendia alguns para ele. Então, chegou uma hora que a galeria foi à falência. O cara gastava com uns casinhos dele lá e foi à falência. E eu ia comer um PF num bar do português do outro lado da rua. E um dia eu fui no banheiro, achei uma prateleira, mas cheia de garrafa deitada assim. Isso eu passei por Vilela, nós fizemos uma farra. As garrafas tudo sujas, né? Tudo aqui no caminho do banheiro. Um dia eu parei ali, comecei a olhar para a garrafa. Tinha Wolf Glicot, tinha umas coisas Tripsec, Moët Chandon, era tudo umas coisas assim. Mas era garrafa fechada? Fechada. Ah. Ele deixava na prateleira a fumaça lá da taipa lá do forno dele, enfeiava as garrafas, os caras não queriam bebida daquilo. Ele pegava as garrafas novas. E aí eu descobri. Mas o que tinha dentro era o produto original. Aí eu cheguei e falei, e aquelas bebidas lá? Eu falei, aquilo lá deve ser vinagre, está tanto tempo ali, eu não sei o que eu faço com aquilo. Olha, Você viu? quer me vender? Bota preço aí, quer me vender? Aí o cara botava lá dois merréis. Eu ia para casa, bicho, debaixo da minha pia, você tinha uma adega, tudo importado. Eu tomava cada porra por causa disso. E ganhou muito amigo também, né? Nessa altura do campeonato. Aí eu contava isso pro Vilela. E ali perto da BKS tem um bar que chama Panela Preta. Né? Não sei se ainda tem, né? Tem o bar, Tem o não é bar, o mas mesmo nome. não é mais a mesma E no coisa. caminho do banheiro a mesma coisa, aquele monte de garrafa assim, né? Aí foi Vilela, eu vi umas coisas ali, né? Ele já ia lá. Ele foi lá olhar, né? Em cima estavam as garrafas novas. Velho Barreiro, 51, essas coisas, né? Pirassununga. Mas é a de baixo que a gente queria. Aí ele comprou umas 3 garrafas daquela. Eu disse, aquilo é um tesouro. Toda vez que eu saía da BKS eu passava a Panela Preta por causa disso. O Vilela tem outra também que eu preciso contar. Conte. Eu nunca entendi o Vilela, me dá um palito desse aqui pra mim. Ele fala, Vilela, vai lá no microfone, você vai gravar aquele personagem. Eu não entendia por que ele fazia isso com a caneta, assim. Aí um dia, cortando um pouquinho o assunto, o Vigiane chegou e falou, Vilela, não vai lá no bar do Militão, que é aquela Empreteá-lo. empório que tinha em frente ao ar, não vai lá, porque eu vou te dar um personagem com um monte de fala, é um general. Ele disse, então você não enrola a língua, eu preciso da tua dicção, hein? Foi o Chico Borges, o Romário Jorge, o Vilela, eu no corote, nós secamos um corote, bicho. Aí qual era o nome da menina que ficava na recepção? Lá não era Alice, não. Não, era aquela comprida. Ela casou com um técnico, inclusive, da ala. Comprida que casou com o técnico. Tinha a Paulinha, mas a Paulinha era baixinha. Não, a Paulinha era da contabilidade, essa ficava na recepção. Não vou Ficava lembrar. ela e o capitão ali, coordenando. Aí ela aparecia na porta da ala assim, ei, Rodis! Ei! Aí, ó, gente, guarda meu copo, aí eu já volto. Então eu ia pra lá, né? E o Vilela foi trançando as pernas. Chegou lá, vai lá, Vilela. Ele foi lá. Pô, Vilela, melhor a dicção. Aí, eu te falei pra você não beber e tal. Ali que eu descobri o que ele fazia com aquele lápis. Porque ele estava tão bêbado que a coisa ficava assim na frente dele. Então aquele lápis era para achar a boca do cara. Ele Pra ficava ficar seguindo pra marcando, onde ir. ele marcava. Ele marcava o personagem ali, porque ele desfocava, se ele não achava, ele. Lá pela 4ª vez, falei assim, não vai ter jeito, estamos atrasando já o horário aqui no estúdio. Aí ele chegou para um dos caras que estava, todo mundo ficava dentro do estúdio naquela época, na direção toda. Aí eu vi lá, eu falei assim, andou bebendo de novo, hein, general? Aqui, um pequeno momento, porque esse é aquele momento em que, normalmente aqui no Pode Chá, uma criatura nefasta costuma passar com coisas estranhas.
Como hoje a Criatura Nefasta está estranhamente trabalhando, ensaiando o espetáculo que está para estrear, ele não pôde vir, então ele vai passar de cowboy. Pronto, aqui está José Alberto Martins em seu horário de passar pelo nosso cenário. Enquadrou aí? Enquadrou? Então tá. É a passagem dele. Não percam. Amanhã, não, sei lá quando estreia. Sábados, sábados desses. Às 20 horas no Teatro Escola Rainha Novartis. Um sábado desses, qualquer. Dia 18. Tá. 18 de janeiro estreia, mas fica em cartaz fevereiro inteiro. Fica em cartaz fevereiro inteiro, então tá. Estreou dia 18 e deverá ficar em cartaz ainda este mês. Aproveitar que eu fui pegar coisa lá, que eu peguei uma coisa lá pra perguntar. Essa aí é outra profissão que eu tô arrumando, né? Poeta! Eu tô arrumando. Poeta e seresteiros, namorados com o rei. Chega da hora de escrever e cantar. Isso eu não consegui fazer ainda direito. O quê? Cantar. Cantar. Mas eu tento encantar. Uma coletânea. Isso aí também tem uma história. Conte essa história. Depois eu conto como é que eu cheguei na dublagem. Coletânea em prosa e poesia. Proesia? Proesia, eu quero o negócio do Vilela. Eu tive uma namoradinha quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Hoje uma senhora, né? E tive assim, namorou e tal uns tempos, depois sumiu. Nunca mais vi. Quando entrou a internet, entrou essa senhora. Falei, eu te vi na rua outro dia, eu estava dentro do ônibus, eu fiz tchauzinho, você não me viu e tal. Aí eu descobri que ela é a dona dessa editora. Aí ela me contou, falou assim, eu acompanho às vezes o que você escreve, eu acho que você escreve bem e tal. Você não quer publicar? Eu não escrevo com essa intenção. Eu escrevo umas bobagens aqui, né? Não, mas eu acho que dá para publicar e tal. Eu tenho uma oficina de poesias, né, de literatura, que chama Lupa. Daí É o grupo Lupa. Daí a gente vai fazendo exercício, você vai se desenvolvendo e tal. Eu fiquei um ano nesse Lupa aí. E aí ela começou a me colocar nessas coletâneas. Olha o que tem aqui de gente. Eu vi, tem uma população aqui atrás. Aí tem uns 30, 40 aí. Aí ela começou a publicar as coisas que eu escrevo. Então eu já estou no 5º volume dessas antologias. Assim, isso que eu ia falar, você continua esse escrevendo? É um dos livros, tem mais antologias? Eu tenho 5 que eu participei. E você tem um seu só? Eu tinha esse projeto. Aí no tempo da Covid, eu peguei aquela gripe, como é que chama? Influenza. H1N1, né? E eu tava numa depressão, mas numa depressão. Só para ser diferente, né? O país com Covid, você pega uma gripe. Tá. Porque o meu problema é que a Maria Helena, minha mulher, ela teve essa depressão dela, ela ficou anos, né? Ela ia inclusive nos estúdios para não ficar sozinha em casa. Então, eu arrumei muita encrenca em estúdio, porque, o que tua mulher e teu filho tá fazendo aqui? E ela acabou morrendo no dia de Natal, na hora da ceia, a 1h da manhã. Então, dezembro é um péssimo mês para gente lá em casa, porque a depressão dela era uma coisa que contagiava a gente, né? Era eu e meu filho só para cuidar de tudo. Então a gente se revezava, porque ela ficava no hospital, né? E aí, quando chega nessa fase, eu comecei a me dar depressão, comecei a ficar anorético, não conseguia comer, aí vem a parte dramática da coisa, né? E eu fiquei tão debilitado que chegou uma hora e falei assim, olha, me leva para o hospital que eu não estou conseguindo andar. Quando eu cheguei no hospital que eu descobri que eu estava com essa influenza. Mês de janeiro inteiro numa UTI. Mês de janeiro inteiro. Aí você começa a delirar, né? Porque você não tem dia, não tem noite, não tem janela. Não tem uma noção de nada. E os caras... E muito remédio, né? o remédio já entrava direto no caninho do soro, né? Quando eu saí de lá, eu fui para uma enfermaria. Fiquei fevereiro inteiro numa cama de hospital. Aí eu saí de lá e fui para casa. Nesse meio tempo, eu falei assim, vou publicar as coisas então, né? Ver o que acontece. Porque como é que eu vou dublar nessa situação?
Porque se eu pego um papel fixo, o estúdio fala assim, olha, dia tal a tal hora. E de repente eu não vou porque eu tô mal. Eu tive um drama com você, inclusive, né? Lembra da primeira vez que vocês me convidaram para vir fazer o podcast aqui? É que você não pôde. Passei uma vergonha. Por quê? Porque eu esqueci de tomar o remédio da pressão. Ah, E a pressão caiu e eu, sabe, caí duro. Aí eu acho que é o Fábio, né? Aquele técnico comprido de barba, um gaiato danado aquele. Ah, é o Boca lá, né? É o Boca. Rafael. O Boca, exatamente. Ele me viu e falou assim, você tá passando bem então? Eu falei assim, eu chamei o Uber, mas eu não tô legal. Você para o Uber para mim? Eu fiquei sentado ali fora da BKS. Aí eu vi um negócio assim, falei, eu tenho que ir no banheiro. Mas se eu for no banheiro eu vou cair no meio do caminho. Então eu acho que é melhor esperar chegar em casa, né? Aí eu entrei no Uber, né? Eu dei a rota pro cara e fiquei assim, daqui a pouco eu senti uma coisa assim, meio quente que não devia. Nossa! Falei, meu Deus, e agora? Eu vou sujar todo o banco do cara, nem me mexi. Aí, você já viu aquele filme, a Odisseia no Espaço, 2001? Sim. Que o cara entra naquele buraco negro, aquele buraco de minhoca, com aquelas cores assim. É. Comigo era o contrário, eu olhava pro o vidro da frente, assim, tchum, ficava tudo branco, não via nada. Oh. Aí eu falei, porra, meu, que barato. Era aquela situação. E sem nada fazer. Né? Aí eu cheguei em casa, né? Eu paguei o Uber no cartão, né? Cheguei em casa, eu desci devagarzinho. Senti que tinha alguma coisa pesada na minha calça. Fui descendo. Aí eu passei no porteiro, seu Wildes, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Já nem parei, né? Na hora que eu entrei no elevador, eu falei assim, flop. Falei, nossa. Ah, verdade. Falei, como é que eu pego um personagem fixo de dublagem nessas condições? Aí eu falei, não dá para dublar. E nem vale a pena, dependendo do estúdio, porque o que eu ganhar lá na A hora eu gasto no trajeto. no trajeto. Então, eu precisava achar outra coisa para fazer. Foi aí que eu resolvi publicar essas coisas. Então, você conhece o Enigma do Tempo? O tempo me perguntou quanto tempo o tempo Ah, tinha. tá. Eu disse ao tempo que é o tempo que eu tinha de vida, porque depois disso serei só saudade. Mas isso não é o fim, isso é uma outra história. Então eu comecei a fazer umas coisas assim e começou a... Na 53, acho que esse lugar tá. Ok. Você tá a partir da 53. Aí essas coisas começou a dar efeito lá, né? Aí uma coisa que eu aprendi com Haikai. Haikai eu gosto de fazer o também. Paulo Leminski, né? Ele fazia muito haikai. Aí eu vi que isso aqui quase ninguém faz. Você tem que dar tratos da bola para fazer isso, né? É trabalhosinho. É, porque tem que contar sílabas, Isso. quando tem que ter um pensamento começo, meio e fim. Enfim, eu comecei a fazer essas coisas aí e começou a dar certo. Eu queria achar uma coisa aqui, não sei se está nesse aqui. Aí isso agora é o que te agrada fazer. Não é o que que me você agrada. sente bem fazendo, porque não está. É que eu tenho uma cabeça muito anarquista, né? Uhum. Eu não tenho um pensamento linear. E a minha ideia também não é ter renome, ficar rico. Nunca foi. Uhum. Eu sempre encarei como um trabalho. Pago meu aluguel, minha comida, é o que eu quero. Uhum. Então, eu procuro fazer bem feito para que a porta fique aberta e alguém me chame de Me chama novo. para fazer. Então, isso aqui seria isso. Eu comecei a escrever para esse negócio, publicar tudo, mas eu vi que eu não estou ganhando dinheiro, porque eu teria que vender os livros. Tem que ser vendido pra isso, né? Essa é a questão. Essa é a parte triste. Essa é a parte triste de todas as Eu coisas. né? escrevi 3 livros, Eudes Carvalho, nem um centavo. Nem um centavo. Meu caso, estou no 5º já. Meu caso. Agora- Aí veio um projeto. O projeto dela é o seguinte, Eudes, vamos lançar o teu projeto? Qual é o teu projeto? Eu tenho mais ou menos umas 560 poesias escritas.
Eu achei o seguinte, é fractal da existência. Porque aí você pega aquela coisa meio parnasiana, né, de ora direis ouvir estrelas e tal, aí vai com umas coisas assim meio Nietzsche, né? E aí fizemos o projeto, fui lá, compilei tudo aquilo, então foi nessa época que eu estava no hospital. Aí ela me deu o custo disso aí. Eu falei, não tem. Quem está me fornecendo os remédios é o SUS, nem isso eu tenho condição. Eu falei, então é o seguinte, eu vou tentar publicar o teu livro sem você ter que pagar a gráfica, que é parte do contrato, né? Foi nada, né? Aí eu fiquei meio que magoadinho, né? Ora direis, pois, né? Assim, meio traído, né? Aí eu peguei e me afastei um pouco. Aí ela apareceu e falou, olha, eu vou lançar mais um, aí você quer participar? Falei, pô, tá pronto, né? Não tem que escrever, já escrevi. Eu boto no Instagram lá essas coisas. Aí ela publicou mais uma coletânea dessa. E aí, uns 2 meses atrás, assim, eu lembro daquele projeto de fazer teu livro autoral. Então, como não teve essas condições, ela também teve dificuldades, né? Foi um ano cheio de aventura para todo mundo, né? E eu botei como um e-book na Amazon. Então tá lá o projeto dos teus poemas. Tá, então vamos ver se agora entra um dinheiro. Vamos ver se agora pelo menos tá fácil para as pessoas nem pegarem. Cheiro. Não vi nem a cor. Não, mas esse fica lá, né? De repente. Como chama esse que tá na Amazon? Salvante, acho. É uma coletânea assim de prosa e verso, mas eu acho que é Salvante, se não me engano, não lembro. Agora, eu tenho no celular. Eu vou achar. a gente acha e coloca. Agora, Eudes, me fala, hoje, você se localiza, você se sente como? Na terceira idade, na melhor idade ou na velhice? Na eternidade. Olha, eu descobri uma coisa. Eu nunca envelheci na minha vida. O meu cabelo, que eu acho que tanto lavar desbotou, né? As cachaças que eu tomei, que deu uma ressecada ficou mais osso do que carne, né? Mas a minha cabeça está igual. Eu tenho umas falhas de memória, mas até aí eu também tinha muita falha de memória, porque nunca consegui guardar nomes e números. Nome de rua, essas coisas assim, né? Então a minha dificuldade de decorar roteiros, essas coisas é exatamente isso. Então você não se encaixa, não se sente nem na primeira idade, nem na melhor idade, nem na terceira idade, porque tem essa divisão. Para você não faz essa... Olha o título Você acha que eu estou enxergando? Tá Falando aqui. de idade. O título. Nesses Ainda nichos, estamos né, por que aqui. eles colocam. Não, pelo seguinte, Salvante. como eu trabalho, nós todos aqui trabalhamos no meio de gente muito jovem, né? Então eu não me considero velho, Certo. porque eu consigo me comunicar com as pessoas. E o tratamento das pessoas para você, com você? Como você acha que eles estão te Tem uns tratando? que me chamam de senhor que eu fico meio assim com o cara. Porque ninguém me chama de senhor. A minha mãe, por exemplo, tinha uma coisa que ela fazia comigo que era o seguinte: quando ela queria me dar uma bronca, como os nomes dos filhos eram parecidos, Eudes, Neudes e Seudes, então ela queria me dar uma bronca, de vez ela jogar o chinelo, acertar no cadum, ela falava o nome inteiro. Eudes Carvalho, vem cá! Eu falei, "Ih, bronca." Não, Aí é encrenca. bronca, assim, Não, sempre que encrenca. tem nome inteiro é bronca mesmo. Então, de vez em quando, umas pessoas fazem isso comigo. Oi, Eudes Carvalho, como vai? Do Carvalho, hein? Do Carvalho. Eu fico assim meio com o cara, assim, deixa pra lá. Mas eu não me encaixo Nesses nichos porque eu nunca de tive idade isso, nem e tudo. sequer profissional, nem sequer na vida, né? Mas na vida, o tratamento, o caminho que tem das coisas para quem passa, né, para quem passa dos 60 anos, né, os 60 a mais, você acha que está atendido no estado com as coisas que eles colocam? O atendimento, a vaga, vaga de idoso, fila de preferencial atendimento no SUS, remédios separados, você acha que isso está atendendo a quem tem mais de 60 anos? No meu caso, me deprime muito, porque eu lembro da Maria Helena, minha mulher, que eu vivia correndo no SUS atrás de remédio para ela, né?
Ela ficou quase um ano de maca numa cama. Mas eu tenho mania de quando um sentimento toma conta de mim, a minha timidez, eu não quero que as pessoas percebam, eu faço piada. Geralmente faço piada de mim próprio. Então, outro dia uma equipe médica estava analisando lá a diálise que eu estava fazendo, aí foram imprimir lá um negócio, era numa outra sala que aparecia a impressora. Saíram, ficou um médico com os residentes ali, falou assim, então, seu Eudes, o que é que o senhor está se sentindo? O que o senhor está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo que eu te amo. Ele ficou tão chocado. Ele olhou, ficou vermelho. Todo mundo caiu na risada. Então eles me tratam bem por causa dessas coisas, entende? Eu não deixo ficar coisa séria. Mas então. Para que não fique também aquele tratamento do velhinho. Ai, tá precisando de uma ajuda. Só quer que sentar, só precisa de ajuda, vamos subir, dá a mão aqui para a escada. Eu não vou dar nomes que eu acho antiético. Mas tem uma pessoa que fui eu que acabei apresentando para os estúdios de dublagem, e ela entrou num estúdio e trabalhou muito tempo lá. Aí ela soube da situação da minha saúde, né, que eu estava em casa e tal. Ela me entrou no WhatsApp, mas eu vou ir te visitar, fala o que você quer, o que você precisar. Tá. Eu falei, não, estou morando com meu irmão. Ele é meu irmão, inclusive, né? Eu estou morando com meu filho. Mostra. O irmão. Mostra o irmão. Tô morando com o meu irmão. Esse é o quê? Seu dizer, meu dizer. Ele é filho. Não, eu sei, mas... Ele é normal, entendeu? Eu brigo com a minha mulher por causa disso. Não, mas se é irmão, né? Se é irmão, tem que ser alguma coisa Um desses Eudes. Aí eu fiquei sem jeito, né? Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abaixo-assinado para conseguir uma grana. Uma vez eu fiquei no Hospital Gaúcho por causa de uma pneumonia, fiquei lá uns 3 meses também. E as pessoas fizeram abaixo-assinado, quem fez foi o Sérgio Buch. Aí ele pegou, anotou o nome todo, porque eles achavam que ele enchia a cara de uísque, né? Você está usando o Eudes para conseguir uma grana. Aí ele pegou, fez uma lista. Passou uma lista. Né? Pô, até o Fagundes pagou aluguel para mim naquela época. Que eu perdi o pulmão, né? Aí eu vi que tinha gente que botava 5 mil reais lá de doação. Falei, pô, mas isso não resolve o caso. Quando eu fui ver, 3 meses lá de doações, deu $1.200. Aí eu fui receber no SATED, para as pessoas não culparem o Buch de que estava me usando. Cheguei lá, né? Olha, está aqui o dinheiro para tu contar no envelope e tal, a listinha das pessoas, né? Aí a gente estava na sala de espera, vamos tomar um café e tal. Como é que está a tua vida, Sérgio? Tô mal, tô passando de despejo. Os caras vão me despejar, tô mal, tal, isso aqui. E aí numa dessas, ele levou um cara para o apartamento dele. O cara deu um pau nele e roubou o apartamento dele e levou tudo. Aí não tinha nem o que comer dentro de casa. Aí eu fiquei com dó dele. Deu dinheiro, deu envelope pra ele. Eu dei 600 pau pra ele. Meio a meio. Ficou meio a meio. O único que resolveu um problema assim foi o Vilela. As pessoas me ligavam, eu tinha um celular lá, né? O que você está precisando? A única coisa que estou precisando é pagar minha conta de celular, porque eu no hospital, ninguém pagou o aluguel, estava com ação de despejo, né? Então eu preciso do celular para me comunicar com todo mundo. Assim, me fala quanto é a tua conta, me dá o número do teu telefone. Ele foi lá e pagou. Aí ele falou, eu vou te visitar. Hein? Pegou um táxi lá de onde ele morava no Glicério, lá embaixo. Ele pegou um táxi e foi até a USP me ver. Só que no dia que ele foi, me deram alta. Chegou lá e não achou ninguém. Chega, você não estava. Seu cara de pau sem vergonha, para tomar cachaça você aparece, né, e tal. Falei, não, eu tenho que te pagar isso aí. Vai, esquece aí, pau. Aí depois de coisa de um mês ele faleceu, né? E eu nunca paguei a dívida para ele. Então tem umas coisas assim, eu falei, eu não quero falar das minhas penas, né?
Porque eu acho que vai incomodar as pessoas e elas incomodadas não vão tentar me ajudar e não vão conseguir me ajudar. Uhum. Então, Então vamos falar de uma maluquice de passado. Você teve uma aldeia inteira dentro de um apartamento. Conte essa história. Você sabe que o índio amigo seu dançou com aquela ali, ó. Põe lá, Juliana Martelli Machado. Com o quê? 5 aninhos. 3 anos. quem é? 3 Tem anos. o Maxuara. Maxuara? Você conheceu o Maxuara? Você levou o Maxuara na minha casa. Maxuara é uma história. E o Maxuara levou uma aldeia pra sua casa. Tem um empresário no Rio Grande do Sul que foi no Arena falar com o Ronaldo Ciambroni para fazer um musical infantil lá em Porto Alegre. Que ele fazia, né, esses musicais, né, Palhaço Imaginador, essas coisas. Né? Falei, eu tenho aqui então, vamos ver quem vai. Como eu trabalhava no Areninha em cima, que você lembra, né? É. Ele falou assim, você quer ir para o Rio Grande? Eu falei, pô, eu vou, né? Não tem onde dormir, não tem onde cair morto, né? Aí foi eu e o João, que era de teatro amador do tempo do Ciambroni, de teatro amador. Chegamos em Porto Alegre, o cara começou a usar a gente como um trabalho escravo. Porque ele não dava o cachê na nossa mão. Eu falei assim, pô, eu preciso de uma grana aí, pô, como é que eu faço? Eu falei assim, pra que você quer dinheiro? Eu preciso comprar um desodorante, uma pasta de dente e tal. Ah, é? Que mais que você usa? Tanto. Ele ia lá, comprava e dava na tua mão, mas não dava o dinheiro. Aí uma hora me deu uns 5 minutos, chutei o pau da barraca. Nesse meio tempo, o cara que fazia a técnica do espetáculo, ele chama João de Paula. Ele queria vir para São Paulo. Eu falei, se eu for para São Paulo, você me apresenta a classe e tal? Eu falei, apresento e tal. E nós tínhamos uma namorada em comum. Nós tínhamos uma namorada em comum, é demais. Não, era assim, a Rua da Praia, vocês devem conhecer, ouvir falar, né? É uma rua que é só de pedestre. E tem 2 galerias. Então a gente ia para essas galerias e lá a gente cruzava, sem dinheiro, não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? Ia para essas galerias, pedia uma meia taça de café, que é uma coisa assim, e ficava costurando aquilo e vendo as pessoas andando. O movimento, aquela coisa. Não tinha dinheiro. E aí nós conhecemos 2 garotas, amigas. Uma era a Júlia e a outra era a Nina Rosa, que você deve ter conhecido. Conheci. De dublagem. E Não, conheci no teatro. a Nina Rosa era a namorada do João Paulo. Aí, falei, vocês foram para São Paulo, eu tento, né? Aí eu vim para São Paulo com o dinheiro do ônibus, porque o cara descontou tudo. O café da manhã que eu tomei na casa dele, tudo, ele descontou tudo, eu vim com o dinheiro da passagem. Aí cheguei e fui procurar o Ciambroni, né? Olha, aconteceu isso. Mas eu vim com uns amigos, aí você tem trabalho para ele? Ele estava fazendo aquele musical. Não lembro o nome do musical. Eu botei a Nina... Carmen. Hein? Carmen. Não sei, eu sei que tinha corista para danar no Paiol. Aí eu botei a Nina No Rosa. Paiol, então não. Eu botei Carmen foi do a TBC. Nina Rosa de corista e o João Paulo de técnico. E aí, aqui em São Paulo, o João Paulo descobriu uma coisa que não tinha no Rio Grande do Sul. Arrumou um casinho. E a Nina descobriu. E ela tinha já um filho dele, né? Que é não é Pablo, não vou lembrar o nome do filho. Hoje ele é xerife na capital do Texas. Olha, não é bom ficar falando o nome da mãe dele assim em público, não. Mãe, Ela está no meu WhatsApp. mãe de xerife? Não, mãe de xerife não se mexe. Com mãe de xerife... Ela está no meu WhatsApp, a gente troca conversa, né? Aí ele acabou se separando do cara e eu já tinha pulado para cinema nessas alturas, né? Já não estava mais no teatro. E morava numa comunidade. Eram meia dúzia que morava numa casa na Francisco Leitão, ali perto do Henrique Schalman. E ela ia lá e... Como o cinema me pagava bem na época, sempre comprava uma cesta básica, um pacote de leite, alguma coisa. Alan, o nome do menino. E aí, um dia, eu me indispus com uma das meninas que morava nessa comunidade. É.
Porque eu ia medir samambaia e ela, o quarto em frente, né? Um dia ela resolveu entrar no quarto e falou assim, eu tenho uma samambaia ótima para você medir. Eu falei, não, que isso, pô? Não dá, pô. Aí, como eu pagava as contas da comunidade, porque todo mundo trabalhava, né? Tinha uma que era oceanógrafa, tinha outra que era um cirurgião, que hoje ele trabalha em interior de estado, não é Petrópolis, é uma coisa parecida. Tinha o Claré, Antônio Claré, depois ele foi para o consulado em Portugal, tinha uma turma assim, né? E eu era o único vagabundão, porque eu não tinha horário. Então eu cuidava dos produtos de limpeza da casa, eu pagava a conta de luz, essa coisa. Aí essa figura inventou que eu estava catando a grana das pessoas. Aí fizeram uma reunião de todo mundo lá, sentando na sala, e eu peguei, fui lá, olha, tá aqui todos os canudos que eu paguei, tá isso aqui, tá isso aqui, tá isso aqui. Soma para você ver. Tá tudo aqui, o que está no caixa é do mercado. Mas eu peço 5 dias para me mudar daqui, que eu não vou ficar mais aqui. Não, vou embora. Aí a Nina tinha alugado uma casa e ela falou, vem morar aqui em casa, Elza. Eu falei, por quê? Porque eu aluguei para umas meninas aqui, porque eu moro eu, o Alan e essas meninas, mas falta homem nessa casa. Eu tenho medo de ficar aqui e os caras pensar outra coisa. Porque no apartamento dela tinha 10 mulheres. Nossa Senhora. Chegava de noite, eles botavam tudo aquilo no chão, aquelas colchonetes, você tinha que ficar pulando em cima das garotas lá. Você ia no banheiro, tinha calcinha, sutiã, sabe? Era complicado, né? Eu falei, mas como é que eu vou? Tem um baú desse tamanho, cheio de disco, tem umas coisas. Eu falei, não, tem um quarto que vai ser só seu. Eu falei, então tá bom. Aí, quando ela saía, eu pegava o Alan, que tinha uns 5, 6 anos, botava em cima num tamborete assim, e sentava ele ali para ele não ficar fazendo traquinagem, e ficava desenhando aqui, ele vendo o que eu estava fazendo. Então eu ficava horas ali eu com esse menino. Aí, um dia a Nina aparece com um índio lá. Ele olhou assim, né, cara? Só mulher, né? Esse aqui é o Eudes, ele está morando aqui nesse quarto. Quando ele entrou no quarto, quadro para todo lado, puta baú desse tamanho, cheio de coisa, múltiplos, né, que eu fazia, né, para decoração. Ele olhou aquilo assim, olhou e falou assim, é o cacique. Aí ele veio, olha, estou com muito boas intenções, então se faz da porta para fora, não quero saber, da porta para fora. Aí, esse índio, como todo índio, ele é itinerante, né? Então ele dava uma sumida assim de vez em quando, ele aparecia com um maço de dinheiro. Mas você não sabia para onde ele foi, o que ele fez, né? Mas a Nina, gaúcha esperta que ela era, começou a vasculhar no bolso dele, começou a achar telefone de mulher. Aí um dia o pau comeu lá, e começaram a brigar, né? E ele arrumou para ela vender coisas da FUNAI. Então ela ia na FUNAI e vendia chocalho, arco e flecha, colar. Para ela ganhar um dinheiro. E nesse meio tempo, eu conheci uma gaúcha que era amiga da Nina Rosa, que ia lá para visitar a Nina e me achava lá. Aí ela entrou numas, aí eu comecei a medir samambaia de novo. Mas o menino não dava folga, entende? Porque era eu que cuidava dele. Aí ele falou assim, olha, se alugasse um apartamento, eu falei, pô, alugar como? Não tem fiador, tem engano, não tem nada. Eu falei, mas eu te ajudo. Aí eu fui morar na Brigadeiro Luiz Antônio. Da Erva Baito ali, né? Exatamente. No predinho ali. No Redondo lá. Que ali sim tinha samambaias caindo pelas janelas. Aquele prédio é incrível. O Timóteo, eu chamava ele de Timóteo porque ele era o sósia do Aguinaldo Timóteo. Ele era o porteiro. Então ele ficava ali embaixo e tinha... O prédio tinha um que era em forma de S, assim. Para lá, e tinha esse que era a torre, né? Então ele ligava no meu apartamento e falava assim, Eudes, você não quer mandar um quentinho, não? Que eu vou passar um frio essa madrugada. Assim, olha ali no guichezinho do interfone do elevador que está ali. E mandar um conhaque, dose dupla para ele. Tem. E ele ficou meu chapa por causa dessas coisas. Aí um dia, ele falou assim, está subindo um amigo teu aí muito esquisito.
Eu falei, o que é? Eu falei, não vou nem falar, você vê aí. Ele disse que é teu amigo. Primeiro que o cara era enorme, né? Tinha 8 metros de altura. Não, e o cara era uma porta. É. Um índio safado de forte. Aí abri a porta assim, que puta. Eu falei, Maxora, o que você está fazendo aqui? Não, não é um problema, tal. Eu vi que você estava morando aqui. Entra, vamos bater um papo e tal. Aí me contou que se separou da Nina Rosa. Falei, e onde você vai? Falei, não sei, não tenho casa. Porque a reserva, ele é da tribo Cadivel, era pro lado de Bauru, tinha uma reserva da FUNAI lá. Falei assim, eu não quero ir para a reserva, porque se eu for lá eu não vou ganhar dinheiro. E os índios lá, não, pobreza, né? Aí eu falei, tá bom, se quiser ficar aqui uns 3, 4 dias, tudo bem. Mas não dá para ficar muito tempo, porque o apartamento era assim, um queijo, né? Que não uma fatia de um queijo. Então você entra a sala, aqui é a cozinha, aqui é o quarto e ali é o banheiro, acabou. Era que nem uma fatia assim. Aí eu falei, então tá bom, pera um pouquinho. Abriu a porta e entrou com 4 malas. Falei, pô, meu. Esses 5 dias levou 2 anos. Nossa! Porque ele não tinha o que fazer, ele saía comigo. E como eu sempre fui muito magro, aquele puta índio, né? O guarda-costa ali. Mas é desse tamanho, você conheceu. Garantido no bexiga, né? Então, ele me garantia. Então vai ficando. Mas só que era o seguinte, sexta-feira tinha uma feira ali perto, a turma ia almoçar na minha casa. Então eu comprava uns peixes, fazia uns arroz de polvo, umas coisas assim, né? Que era um fogãozinho de 2 bocas, né? Mas os que moravam, que não tinham como, os caras iam na feira, eles traziam. Aham. E aí eu fazia aquele almoço. O Maxuara levava a tribo para lá. Nossa! Levava o Samoa, levava um monte de gente lá. E os caras me pelavam a geladeira. Falei, puta merda, agora eu vou passar fome, né? Uma vez ele comeu 2 dúzias de manga e 21 ovos. Ele bateu com açúcar assim numa tigela, comeu Nossa. tudo. Nossa! Eu falei, pô, e agora? Só que toda vez que ele chegava com um maço de dinheiro assim. Aí eu falei assim, o que tá devendo aí? Aí ele me ajudava. Aí uma vez ele foi, conheceu aquele Mahatma Gandhi não. Como é que chamava aquele cara aqui dos Beatles lá, que era o Maharishi. Maharishi? Se não me engano, Ele veio Maharishi. para o Brasil, lá em Brasília, e para estudar plantas medicinais. Aí alguém falou, tem um índio aqui que manja disso, porque ele vendia esses pozinhos mágicos do Amazonas na rua. Ah, Aí chegou lá e o Maxwell olhou para a cara dele e falou, pô, o cara vem aqui para roubar o Brasil, meu. Eu quero que ele se dane. Não vou abrir o jogo, não ensinar nada. não vou ensinar nada. Mas ele fez amizade por causa disso. Saiu em fotos com o cara, foi parar na Itália. Aí ele acabou indo para a Itália e conheceu uma condessa da Itália. Olha só. Ele ficou um tempo com essa condessa e voltou assim de dólar. Nossa! Cada vez que vai, volta com dinheiro. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui para agradecer a hospedagem, mas depois de 2 anos. Eu casei por causa dele. Porque eu tinha a Fenite, que é a avó da São Paulo Fashion Week, né? E eu arrumei um emprego lá de... Como é que fala o cara que apresenta? Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. Então eu ficava ali, jogando conversa fora. E aí, na hora do almoço, eu ia numa lanchonete que tinha ali do lado do pavilhão do Anhembi e comecei a conversar com uma das manequins. Aí, papo vai, papo vem e tal. Ela tinha um pedaço que ela tinha que andar do Anhembi até a avenida ali de Santana para pegar ônibus para vir para a cidade ou o metrô. E é uma escuridão que a gente Ali sai lá é 1 da complicado, manhã. ali é complicado. Eu falei, não, eu te acompanho, também eu vou para lá e tal. Aí nessas, né, acabei levando por Vieto, para aquele outro que tinha lá. Já levar pro ônibus, já leva pro Planalto. Gigeto, Orvieto, Planetas, Gigeto. Piulim. Gigeto. Aí, no Gigeto, conversa vai, conversa vem, e ela extasiada com ver os artistas. Todos os artistas lá, né? Aí passou da hora dela. Falei assim, pô, eu não sei como é que eu faço, porque eu moro com uma amiga
e eu não tenho a chave da casa. Se eu chegar lá, eu vou acordar ela e ela vai brigar comigo. Falei, então vamos pra casa. Vai pra casa. Você dorme no sofá da sala. Eu tiro a samambaia do sofá. Não, foi bem intencionado, ela é minha amiga, né? Foi bem intencionado. E aí ela dormia na sala, no sofá da sala, e eu tinha um colchão no chão, onde era o quarto. E aí ela viu que ali era próximo do metrô que tinha na Avenida Liberdade, que era só sair do prédio, cruzar ali com Minhocão, e ela estava já na Estação da Luz, que ela pegava os caras que faziam roupa ali, que era para desfilar, né? Na Zé Paulino. Então ela começou a ficar ali. Um dia chega o Maxuara com 4 índios, 2 da manhã. Quando ele chegou, ele tinha a chave do apartamento, ele abriu, esse puta índio desse tamanho, com um pau aqui, outro. Você já viu o Chavante, bicho? Desse tamanho, assim, que abriu a porta, ela ali no sofá da sala. Correu pro quarto, né? Falei, o que que houve? O que que houve? Tá cheio de índio aí, meu! Estão invadindo! Eu falei, não, esses são meus amigos, pô. Não, lá não fico. Não. Um monte de índio, não fico, tá? Estão invadindo. Aí eu falei, então fica aqui comigo, né? Tudo bem, fica aqui. Levantei a coberta, deita aí. E eu doido para dormir, que eu tinha ensaio no dia seguinte. Aí, vai que vem, vai que vai, a barreira começou a florir, aquela coisa. Aí depois de um tempo, né? Aí ela não resolvia ir embora, que ela não se dá muito bem com a família, não tinha muito amigo também, que é o meu caso, né? Aí foi ficando, ela, o Maxuara. Eu fiz uns patezinhos, botei em cima de uma toalha na sala, com um vinho branco. Ela saiu de um desfile, de vez em quando os caras cantavam ela. E aí, falei assim, tem um cara lá que eu fui experimentar a roupa, começou a passar a mão em mim. Falei, quem é o cara? Tal, falei, vou te buscar lá. E eu sempre tive cara de bandido, né? Porque eu sempre fui feio pra dar nada. Aí cheguei com uma barba pra fazer, com as caras de bandido, acabado de sair de uma filmagem da Boca, né? Oi, eu vim buscar a Maria Helena. Ah, ela tá ali e tal, não sei o que e tal. Você que é o chefe dela? É. Aí me falou que você andou cantando ela, é verdade? Oi? Assim, né? Eu soube que você estava cantando ela, é verdade? Ela deu bola pra você ou você que caiu em cima? Aí, mas vem cá, eu disse, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Né? De vez em quando eu fazia umas coisas assim com ela. Aí esse dia eu resolvi fazer esse jantarzinho à luz de vela com patê, umas bolachinhas, que não tinha como cozinhar, para, de uma certa forma, pedir desculpa um fato desse, né? E aí lá no meio, eu falei assim, escuta, a gente já está morando junto já há quase 2 anos, você não quer casar comigo, não? Aí eu catei a vela, pedi a mão dela, ele com a vela na mão e tal. Aí ela ficou meio assim, falei, se você falar que topa, eu já dou entrada nos papéis já. Senão eu chamo os índios. Não, o telefone do Maxuara tá aqui, ó. Se falar que não, já chamo os índios. Aí, ela falou, então tá, vamos casar, né? Meio assim, não botando fé. No dia seguinte, levantei cedo e falei na Francisca Miquelina ali, tinha um cartório. Falei, o que é que precisa para dar entrada? Aí eu já dei entrada de tudo, voltei lá, catei os documentos dela, falei assim, ó, daqui a uma semana a gente vai fazer Nós casa. Casamos, bicho. Aí ele nasceu de 8 meses. Aí é um desespero, porque a gente falou, não vai vingar, porque ela, a tensão... Não vai Poxa! A tensão era tanto, porque eu trabalhava e ela, por causa da gravidez, ela não conseguia trabalhar. Manequim, né? De repente cresce a barriga, esse peitão, tudo, né? Ela não conseguia trabalhar. Aí ela ficava sozinha no apartamento, porque eu saía, ia para ensaio. Né? Aí eu comecei a ficar preocupado. E ela perdeu uma gravidez, né? E na segunda, quando chegou no 6º mês de gravidez, já estava pronto para nascer, começou a tomar Dactil, assim, que nem tomar sopa. Aí quando ele nasceu, que nós levamos para Santa Casa, eu não tinha dinheiro para pagar nem o médico, nem o anestesista. Uhum. Aí eu cheguei para o médico e falei, como é que eu faço? Eu falei, olha, na minha clínica, lá Boa Vista, se você pedir para o SATED, o sindicato, eu vou confessar um crime que eu fiz aqui, eles vão me pegar no pé. Eu consigo fajutar aqui uma coisa e a gente faz o pré-natal aqui, depois eu arrumo isso tudo.
Eu cheguei lá e fui pedir, né? Falei, não, mas você está devendo 3 anos aqui. Nós não podemos fazer isso, só se você botar em dia o que você está devendo no sindicato. Falei, como? Desempregado? Pô. Vai botar 3 anos em dia? Como? E ela, né? Às vezes chegava de madrugada do teatro, ela estava com o chuveiro aberto, desmaiada no chuveiro, aquele barrigão, né? Eu falei, pô, eu não posso ficar nisso. Aí eu roubei um bloquinho de papel timbrado E fez o e pedido. cheguei na clínica. E aí, ó, aí o médico, né? Ó, não esquenta não, eu faço o pré-natal aí, pode deixar. Aí quando chegou a hora de vai nascer, assim, vamos para a maternidade que tem ali perto da Augusta, ali em cima, atrás do Maxud ali. Eu falei, e agora? Eu falei, não, o anestesista tem que pagar, vou ter que fazer cesariana, porque o moleque tá para nascer, pô, vai ter que ser cesariana. Arruma um dinheiro, pelo menos, para pagar o anestesista. Eu falei, como é que eu vou pagar? Eu tinha um amigo, gaúcho, e aí eu contei para ele, falei, não, vamos fazer uma vaquinha, aí eu te ajudo e tal, isso aqui. Quando chegou a hora, é agora, vamos. Pegamos um táxi, levamos lá para a maternidade e tal, isso aqui. Noite toda esperando, falei, quando acender a luz dele, você vai ver, se for cor-de-rosa menina, se for azul. Aí depois, puta azul, né? E agora? Aí o médico apareceu, falou, é um menino, ele nasceu forte e tudo mais e tal. Dá para ver? Eu falei, não, porque a Maria Helena está sedada, né, da cirurgia, só amanhã. Mas isso já era 5h30 da manhã. Yeah. Aí o Danilo, né, falou assim, vamos comemorar. Eu falei, comemorar como, né? Eu não tenho grana, mano. Eu paguei com cheque sem fundo, o anestesista. Pô. Mas não. E no final das contas, o cheque quem pagou foi o médico. Ele já vai anotando. Você tá dando um curso pro cara ali ó, que tá pra ser pai a qualquer momento, ele sabe exatamente como fazer agora. Você tem que virar um Gostei. Aí ele me pagou um uísque, né? Aí já era dia, né? Já meio bêbado, né? Eu falei, eu vou no cartório registrar um menino, né? Cheguei lá, né? Eu queria botar o nome dele de Igor, ou Douglas. E a Maria Helena falou, de jeito nenhum, isso não é nome de gente. Eu discutia com ela por causa disso. Falei, agora é minha vingança, porque agora eu vou no cartório e faço eu, né? Fui eu e o Danilo. Cheguei lá, como é o nome do menino? Felipe. Você quer dizer Felipe? Não, é Felipe. Não, Um I? É, tá errado. Não tá errado não, é com PH. Felipe. É Felipe. Não, é PH e com 2 L. Tem sim. Nossa, 2 L's ainda. Aí o Danilo pegou e falou assim, ó, pega esse troquinho aqui e bota o nome dele e tal, isso aí. Aí ele tem esse nome esquisito até hoje. Aí todo mundo chama ele de Phil. Pra qualquer lugar que você vai, tem que soletrar isso aí. Pior é eu, que eu chamo eu dos Carvalho. Eu entrei uma vez naquele Bradesco que tem ali em frente ao TBC, e aí eu com cheque administrativo, dá para você preencher esse cheque para mim? Como é seu nome? Eudes Carvalho com V no Carvalho. O cara escreveu Eudes Barvalho. Aí ela parou, ficou vermelha, olhou para minha cara assim, rasgou o cheque assim, foi, puta, ela xingou minha mãe. Aí eu conto essas coisas, as pessoas falam assim, é do Carvalho, esse cara é do Carvalho. O Amauri me chamava do Carvalho, ele sempre me chamava assim. E aí o Felipe ele começou a ter problemas de saúde, né? Ele ficou naquele pulmãozinho de aço lá, tinha que levar o leite para ele, e ela não podia dar, né? Então quando ele veio, a gente enrolava ele num monte de coeiro, assim, né? Porque ele não achava que ele, se pegar uma gripe, tá ferrado, porque ele não tem dinheiro para cuidar. Aí ele de criança, ele nem falava ainda, ele ficava assim na orelha da gente. Pô, que coisa besta, né? Esse menino já nasce com umas taras, meu. Não é à toa que é meu filho, né? É, tem gente que ficava pegando em boca, assim, ó. A Juliana? Não, A Beatriz. Minha filha. Ela pega na boca assim, aí ela finge que dorme pegando boca. Não, ele pegava na orelha, assim, né? Depois que ele cresceu um pouco, que nós descobrimos por quê. Porque ele morria de calor, de tanto coeiro que a gente botava nele, tanta coberta. Então a única coisa geladinha que ele achava era a orelha da Pra refrescar a mão, né? Pra refrescar a mãozinha. Nossa. Então, Aí a gente tinha medo, né? Tinha muito medo de não vingar, né? Enchia ele de vitaminas, essas coisas, né?
Então eu ia com ele pro chuveiro, porque eu tinha medo dele escorregar no ladrilho, alguma coisa. Botava ele no colo para dar banho, né? E vinha, ai, aquelas coisas de pai de primeira viagem, né? Ai, vem cá, quem é o papai, quem não sei o quê. Aí levava ele pro quarto, forrava a cama com a toalha de banho e pegava aquelas latas de talco Johnson, aquelas coisas. Sabe o malvado dos coelhinhos? Dos cicanhosos. É. Vem cá! E talco nele pra cá e talco. Ele se rachava de rir, né? E minha mulher muito puta, que tipo, tinha que essas coisas ele lembra até hoje. Ó, Até hoje. É daí que veio o nome Baixinho. Que ele subia no meu ombro assim pra gente andar, né? Passear, essas coisas. Ele não queria andar, ele queria andar no meu ombro. Então eu chamava ele de Baixinho por causa disso. Perguntas aí sobre gestações, etc. Alguém Não? Sobre gestações. É, porque eu vi olhinhos brilhando aí, olhinhos De onde brilhando. você tirou esse cheque sem fundo? Eu tinha um talão, mas eu não tinha a grana. Qualquer coisa eu tenho um na gaveta, não se usa mais, é um talão que Sem virou... fundo tá bem. Preciso pagar uma maternidade. Quando apareceu o cartão de crédito, eu fui no Orvieto, eu fazia cinema, ganhava bem, né? Porque o contrato em cinema era o seguinte: quando você assina o contrato para começar o filme, você assinou o contrato lá, vem assim tipo de 15 a 20% do valor do contrato no ato da assinatura. Porque com isso você paga a lavanderia da roupa que você está suja para poder viajar, o aluguel, que você vai sumir 2, 3 meses, né? Então essa luva do contrato era para isso. E eu peguei um cartão de crédito com isso. Então, quando eu estava desempregado, eu ia no Orvieto, chamei quanto é a minha conta? É tanto. E assinava a conta, né? Ficava no caixa lá. Aí eu veio assinar. Quando eu consegui o cartão... Como todos nós. Todos, né? Dividia prato, né? Eu pedi um prato, assim, capricha, que vai comer 3. Aí nasceu a salada corintiana, por exemplo, né? A que é corintiana... enorme. Era enorme porque era o seguinte, chegava lá depois que já estava virando as cadeiras em cima da mesa, né? Falei assim, ô Meia, tem alguma coisa? Não, já mandei o cozinheiro embora, não tem mais nada. Falei, pô, meu, eu não comi ainda. Eu fui numa estreia, eu não comi e tal. Aí inventaram a corintiana. Todo o resto que estava... Com as rapas. Ficava lá Era uma e tigela dava um desse tamanho. monte Tá vendo? com todas Ó. as saladas. Então, quando eu descobri o cartão, eu fui lá e comi um macarrão lá. Eu acho que eu paguei uma conta do Adelmo também. Você lembra do Adelmo? Lembro do Adelmo. Eu paguei uma coisa, falei, não conta pra ele, depois ele vai ficar pegando meu pé toda hora pra pagar, né? E aí, uma botijinha de vinho, assim, deu 80 cruzeiro, que eu não lembro mais o que era. Falei, tá bom, assim que eu vou pago no cartão. Aí, quando veio a fatura do cartão, eu parcelei. Falei assim, não, eu pago 40 agora, 40 no mês seguinte, que eu estava desempregado. Só que a inflação era tipo 50. Virou Os 40 150. viraram 180, né? Você ia no mercado, os caras com a maquininha assim. Era todo dia. direto, Era desse jeito. Aí, quando veio de novo, os 80 já tinha virado para 90. Falei, pô, mas eu paguei a metade. Não, mas é juros e tal. Aí ela pagava outra metade. Aí outra metade, outra metade. É. Aí depois de um tempo, eu cheguei e liguei para o escritório do cartão de crédito. Falei, olha, não dá. Então eu quero parar por aqui. Eu paro por aqui e pago a parte que eu estou devendo. Mas eu falei, não, você não pode fazer isso. Você assinou um contrato, tem que ir. Eu falei, mas não tenho como pagar isso. Eu falei, não, você vai achar uma coisa. Eu falei, não, eu quero largar esse cartão. Foi uma hora a própria empresa vai ver que você não está pagando, eles vão te chamar aqui. Aí você se explica. Isso levou 2 anos. Quando eu cheguei, Maria. era 2 milhões. Nossa! E era no Muquifo, É, mas, nossa. na Rua da Glória, ali atrás do fórum. Um muquifo, era uma salinha, com aqueles cutacos soltos, sujo para danar. Era bem coisa de porta de cadeia. Cheguei lá, o cara começou a me jogar o medo, né? Falei assim, olha, eu não vou pagar. Ó, você vai em cana, porque você tem um contrato. Falei, pode pôr em cana.
Não, mas a gente vai poder confiscar as coisas. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, não tenho nada, as roupas que eu uso é de brechó. Para mim, tanto faz. Se eu for para Cana, eu tenho casa e comida paga. Então, mas, pô, como é que eu vou falar isso? Fala, porque eu estou insistindo várias vezes que eu queria parar com o cartão, vocês não pararam. Agora não tem condição de pagar isso. Não, então eu vou conversar com eles e eu volto a falar com você. Passou um tempo, voltou. Olha, eles vão deixar isso para 1,5 milhão. Mas nem morta. Já tá lá, né? Nem morta. E isso foi 2, 3 meses nessa conversação. Até que enfim falei assim, bom, você pode pagar de que maneira? Eu falei assim, olha, eu pago isso aqui, devia ser 1 milhão, uma coisa assim, 20 mil cruzado, sei lá, em 36 prestações. Eu quero, porra, mas aí foi a condição que eu tenho. Não, eu não sei o que e tal, aí nós combinamos que seria 20. Falei, então tá legal. Aí, dá o cartão aqui. Ele ia quebrar o cartão. Eu falei, não, vai quebrar não, daqui, quero botar num quadro. Nunca compro um cartão de crédito no Brasil. Esse cartão de crédito tinha até hoje. E nunca mais comprei com cartão de crédito fiado na minha vida por causa disso. Muito bem, Eudes Carvalho, poeta, seresteiro, namorado, então minha Nossa Senhora, né? Aí essas histórias, se a gente fosse contar aqui, é até de manhã. Uma manhã qualquer de março. É legal. Como é que chama aquele hotel que tem do lado do antigo Lorvieto? Eu sei que tem um hotel Rafael, ali, mas não é Rafael. Mas não lembro o nome. Não sei. Rafael, não sei. Eu saía da boca de cinema, lá da Rua do Triunfo, eles entregavam, os carros de produção entregavam a gente lá, tipo 6h30, 7 horas, né? Aí uns rabos de galo de saideira, tal, uma coisa. Eu vinha a pé até o Orvieto, chegava tipo 10 horas, 11 horas. Eu vou jantar, né? Esse horário era o horário das recepcionistas do Rafael, São Rafael, que estava entrando para o serviço do hotel. E numa dessas aí, tinha uma garota que chamava, tinha um nome grego, olho cinza, era uma raridade o olho dela. Eu variava entre o azul e o cinza, era uma gota d'água aquilo. E aí, eu na mesa do lado dela, só a gente, todas as mesas vazias, só a gente. Eu cheguei e falei assim, você se importa de eu pegar uma azeitona? Eu falei, não, faz favor. Eu falei, tá, obrigado, tá? Ela pegou o pratinho lá do couvert. Peguei uma azeitona, senta aqui, vamos conversar, você está sozinho aí. E aí eu passei a cruzar com essas funcionárias do hotel, sempre. Queria lembrar o nome dela. E aí começou os garanhões, né, do Orvieto. Chegava lá rodeado de mulher, assim, só eu de homem. Aí chegou lá o Parizinho, né? Oi, Eudes, tudo bem e tal, vozeirão dele e tal, puxou uma cadeira, sentou e fez assim, eu aqui, né? E aí, tudo bem, como vai e tal? E tirou da conversa. Entrou na Aí veio o frente. Mauri, aí veio o Breda, aí veio... Aí eu fiquei assim, pô, um dia eu cheguei mais cedo, elas já estavam jantando, senta aqui com a gente e tal. Eu pedi o prato, falei assim, estavam fazendo prato, aí veio essa turma, né? Aí eu peguei, levantei e falei, Meia, bota a comida para mim lá na outra mesa, lá perto do caixa. E aí eu fiquei na copa, né? Ali, na cachaçinha ali. Aí quando chegou as coisas e tal, essas meninas viram, né? E essa do olho azul que eu tô falando, ai meu Deus, eu não lembro ainda. E ela chegou, foi, senta lá com a gente. Aí ela falou assim, não, eu pedi um prato aqui, lá tá apertado, né? Tem um monte de gente lá e tal, né? E os caras todos beliscando o prato dela, né? Eu acho que ele sabe o nome. Desirê? Hein? Desirê? Desirê? Eu acho que era Desirê. Eu acho que era isso. Sigamos com a história com a Desirê, então. Era um nome grego, assim. Aí ela falou assim, senta aqui com a gente e tal. Eu falei, não, tem muita gente lá, vai complicar e tal, isso aqui. Eu pedi para servir os pratos aqui. Aí ela falou, pera um pouquinho aí. Ela catou o prato dela e voltou para minha mesa. E aí as outras fizeram a mesma coisa. De repente ficou lá os garanhões e elas levaram a comida.
pediram pro garçom, leva lá pra mesa do Wilson. Cataram o prato que ela está comendo, saíram e ficou assim. Pô, e os caras me pegavam no pé, bicho. Porra, não basta uma samambaia, tem que ser um jardim. Edson Carvalho, muito obrigado Imagina. pela presença. Já estamos aqui ocupando o homem mais do que o horário normal. Eu quero abraço e quero de volta aqui. E nós vamos terminar com o Edson Carvalho, poeta, ator, o homem de cinema, o homem de teatro. Mas antes de terminar, Laudir Regina tem uma coisa a fazer. Tem uma coisa a fazer. Não me bata, hein? Não, tem uma lembrancinha do programa Produção Caseira. Uma geleia. Uma geleia. Ah, eu adoro. que a De morango. Eu adoro como é que chama doce de compota? É uma geleia de morango feita por nós. Natural. Muito obrigado. Feita por nós. Eu quero fazer um agradecimento que é o seguinte, não foi a primeira vez que vocês me convidaram, né? E eu ficava sempre com vergonha, porque da outra vez que você me convidou, foi aquele drama dentro do Uber. Do Uber, né? Aí eu fico assim, né? Vou, não vou, vou, não vou. E como eu sou bocão, né? Eu começo a falar coisas que não devo, né? Que nem o caso do Vilela, né? Que ele ia nas festas de casamento, que ele cantava pra danar, né? Cantava bem, cantava muito. Cantava muito. Ele cantava música erudita, umas áreas assim, né? Ave Maria de Gounod, umas coisas assim. Só que ele era chegado nos coquetéis depois do casamento. Uhum. Aí quando chegava lá na Alamo, principalmente, era... Oi, você sabe da última e tal. Eu pensei, falei, pô, eu tô emporcalhando o nome do Vilela, coitado. Ele já morreu, eu tô contando essas coisas, né? Mas são coisas divertidas, São não são coisas coisas sujas. Eu divertidas. sempre E fiquei com peso de consciência, que vocês me convidaram e eu não vinha. Agora veio. E eu ganhei um presente. veio e ganhou um presente. Esse é o segundo presente. O presente foi ver vocês de novo. Veio e ainda obrigado. ganha uma geleia, ainda contou um monte de história, falou de Minas, falou de Andradas, Falou de falou criança, do cinema, falou do teatro, falou de criança, falou da samambaia. Edson Carvalho, muito obrigado mesmo. Obrigadaço. Mais um beijo do velho que eu ganhei, que no outro vídeo lá no estúdio já tinha ganhado um beijo do velho. Ai, tá vendo? Obrigado. Obrigada, Eudes. Foi um prazer. Faz tempo que eu estava mesmo insistindo. E aí, a gente falou de tudo. De criança e da velhice, que é o propósito aí do nosso chá. Os velhos que eu falo de vequiaia, feio. Que a gente junta os velhos aqui para falar que não tem velho. Eu fico zoando a minha nora, a mulher dele. Fico zoando ela. Fala, magrinha, vem aqui e tal. Você sabe o que o sapo falou pro touro? Eu falei, não, quash. Viu, touro? Também não. Umas piadas bestas assim na Lavalore, né? Gente, e a gente encerra por aqui este Pode Chá da volta. Estamos de volta, vai ter mais. Como sempre, isto é uma ameaça. E ele quer mais chá. E eu vou encerrar. Muito obrigado, Eudes. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, família que estava aí assistindo. E a gente volta. Beijaço pra vocês. E até já já.